Fala nerds, eu sou o Marcos e esse é o NDG Podcast, o podcast oficial da Nerds da Galáxia. E hoje estou aqui novamente com o Gouveia. Fala galera, tudo bem com vocês? E bom, hoje a gente tá aí, mais uma terça indie, que a gente não grava na terça, curiosamente. A gente tá aí com mais uma terça indie. E hoje a gente tá aqui com a galera do jogo Sophie, da Youth Sofia. Gaming. Sofia. Ah, Bom, brasileiro, eu vou te falar, viu? então se apresente aí, Miguel, primeiramente. Prazer, pessoal. Eu sou o Miguel, sou o criador do Sophie, sou atualmente o donozinho aí da Youth Gaming, que se por acaso vocês falarem de outro jeito não tem problema, já tô acostumado. Mas é isso aí, pessoal. E com o Júnior também, se apresenta aí. Pô, fala galera, eu sou o Júnior, eu trabalho junto com o Miguel, né? Eu venho desenvolvendo a parte de áudio e burocracias empresariais aí, enchendo o saco do Miguel na empresa. É isso, cara. A gente sabe que em equipe indie, né, uma pessoa faz milhares de coisas, todo mundo tem um monte de coisa pra fazer, então é aquilo, né? Tem jeito. Então, já começa aí falando, já que a gente tá nesse dilema aí da Youth Gaming, da Yacht Game, Yacht Game, Youth Game. Pra quem não sabe, em off a gente tava tentando comentar e pronunciar o nome do jogo aqui. Tivemos problemas com isso, como sempre. Conta aí como que surgiu a empresa, como é que quem tomou a decisão de criar, como que decidiu criar. Conta aí pra gente um pouco. Então, cara, tipo, a empresa, ela surgiu comigo, tipo, eu comecei sozinho, todo o projeto, tanto a Youth Gaming quanto o Sophie, eu comecei sozinho no início, tipo, mais ou menos um ano atrás eu comecei a Sophie, mas a ideia da empresa já tinha uns 2, 3 anos, mais ou menos, então, tipo, o conceito de Youth Gaming já existe há um bom tempo, né, eu só não tinha formalizado ele ainda e transformado em algum projeto maior, como vem sendo agora, então, tipo, a minha ideia, cara, é, tipo, por trás de Youth Gaming é que eu creio que a juventude ela tem uma força muito grande para mudar as coisas, né, na nossa sociedade e tudo mais. Quando eu digo juventude, eu não digo de idade, eu não falo que, tipo assim, é as pessoas novas, mas eu digo o espírito, sabe, de juventude, Sim. aquela sensação que você tem de Nem querer o meu mudar as espírito é coisas. novo, velho. Então, tipo, de você querer mudar as coisas, de você querer construir seus próprios sonhos, você querer fazer as coisas, sabe? Aquela energia, aquela vontade que você sente. Então eu criei o game em cima disso, sabe? Tipo, dessa ideia, que é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre teve vontade de fazer as minhas próprias coisas, de criar os meus próprios jogos, minhas histórias, né, de compartilhar isso com as pessoas. Então a Youth Game surgiu como isso, como uma vontade minha de mostrar para as pessoas histórias que eu quero contar, né, tipo, compartilhar gostos, encontrar pessoas que compartilham das coisas que eu gosto também. Então foi com isso que eu criei a ideia de Youth Game, né, e ela veio posteriormente sediar o Sophie, né, que foi um jogo que eu comecei a criar no começo do ano passado, mais ou menos em abril, por conta da pandemia, da quarentena, eu estava na faculdade, eu tive que voltar para casa, e aí eu estava meio ocioso, eu queria encontrar alguma coisa para fazer, e aí eu comecei um projeto que foi o Sophie, e acabou que ele começou a tomar dimensões cada vez maiores, e aí aí eu fui juntando uma equipe em torno dele, inclusive o Júnior entrou bem no comecinho, cerca de um mês depois de eu ter começado, eu compartilhei no Facebook algumas coisas que eu já tinha feito prontas, né, e aí ele entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, e veio que hoje o Júnior virou um parceiro aí, o braço direito aí na resolução das questões da empresa. Então a gente foi crescendo ao longo do ano. A ideia de tornar isso uma empresa mesmo surgiu mais ou menos paralelo com a ideia do financiamento coletivo. Né, a gente tinha que colocar na Steam, a gente precisava, né, ter uma empresa legalizada para poder fazer os contratos com a Steam, e aí a gente começou a pensar, então a gente vai ter que abrir a empresa, né, como é que a gente vai fazer, então foi aí que a empresa veio a ser realmente uma ideia, assim, digamos assim, de tirar do papel e colocar em prática, sabe, tipo, juntamente com essa época, mas foi mais ou menos isso, cara, tipo, hoje a gente na equipe estamos com oito integrantes, se eu não me engano, e foi ao longo do tempo, sabe? Tipo, o pessoal foi entrando e foi isso, cara. O Youth Gaming tá aí hoje desse jeito. Bacana. Pô, e assim como no episódio passado da Tessa Indie, que a gente fez aqui no podcast, é mais um jogo que começou no meio da quarentena. Parece que a galera pegou pra fazer jogo mesmo. Mas, cara, é um tempo bom porque você fica sem ter o que fazer, muitas vezes, né? Tipo, eu ainda tinha as coisas da faculdade pra fazer, mas, tipo, eu não sentia mais aquele vínculo, né? Como Sim. era antes no presencial, então, tipo, eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa, e eu sempre fui apaixonado por fazer jogo, então, tipo, falei, vou começar um projeto aqui, e a galera é legal ver que a galera tá aproveitando esse tempo aí pra dar um gás na produção de jogos, é interessante.
A pandemia tá trazendo uns jogos bacanas aí até, né? Sim, com certeza, Tá. cara. Você faz faculdade do quê? Eu tô fazendo atualmente de física. Eu não tenho certeza se eu vou continuar por Tudo a agora. ver, ó. Cara, Ó, se vocês forem Eu conforme tava vocês estão me esperando um conhecendo. desenvolvedor de jogos, É. cara, qualquer coisa. Nossa senhora, olha, eu vou te Física nada falar, a ver, viu? né? O cara me vem com uma faculdade de física e é criador de jogos, velho. Cara, eu sou uma pessoa meio desconexa. Se você for me conhecendo ao longo do tempo, eu gosto de muitas coisas diferentes. Então, muita coisa na minha vida não faz Eu sentido, percebo sabe? isso daí. Pra vocês terem uma ideia, o meu trabalho, digamos assim, por fora, que eu uso pra tirar uma grana, eu trabalho de designer, faço a faculdade de física, mas o que eu realmente tô gostando de fazer é criar jogos. Então, é tudo meio assim, sabe? Tudo meio perdido. Então, Caramba. cara. Então, antes de eu perguntar um pouco da parte do Júnior, queria saber o seguinte: você disse que você começou a empresa sozinho, você ficou um tempo ali sozinho, mas logo no começo já veio o Júnior, já veio mais uma galera. O que você fazia exatamente sozinho? O que você sabia fazer sozinho? Cara, basicamente, dentro, no quesito do jogo, tudo. Não que tivesse a qualidade, né? Eu sozinho Sim, tivesse a qualidade que a equipe hoje tem com todo mundo, mas eu conseguiria, eu comecei o projeto com a ideia de fazer ele inteiro sozinho, né? Entendi. Então, eu conseguiria Então, suprir todas as funções. daqui uns 6 anos, por exemplo, você conseguiria terminar o jogo numa boa. Sim, Sim. assim, dando chute, eu não tenho ideia. Eu tinha em mente mais ou menos uns 2, 3 anos, provavelmente eu levaria Ok. pra terminar o jogo sozinho e fazendo todas as coisas. Claro que nem eu falei, claro que não teria a qualidade que vai ter agora com toda a equipe, né, com o pessoal mais especializado em cada função, mas eu ia conseguir dar o meu. Esse era o projeto inicial, né? Meu plano inicial era, vou mandar bala. Entendi. Agora pegando aí mais pro lado do Júnior, você fez ou você faz faculdade do quê? Vamos ver se bate aí alguma coisa. Não, a minha bate sim. Eu tô terminando agora, me formo esse semestre na faculdade de música mesmo. Bacana, eu vi a guitarra ali atrás, tava É. de olho. Esse, tá ali, tá ali. Aí, tem tudo a ver, né? Não, real. Esse daqui tá no lugar certo. Inclusive, e- quando eu cheguei na minha faculdade de física, os caras perguntaram o que eu tava fazendo lá, cara, porque. Tinha nada a ver, tá ligado? eu também vi, eu Deu não sei se eu vi vontade aí. certo. Não sei se eu vi certo que foi muito rápido, mas acho que quando tu levantou o braço tem uma clave, né, no braço. Tem aqui dos dois ladinhos aqui. É, Na verdade é uma abertura acústica, né? Mas é isso da aí. hora. Eu toquei por bastante tempo em guitarra, assim, em banda, mas nunca foi muito pra frente, então decidi parar. Tô O meu focando. primeiro instrumento foi guitarra, né? Com 12, 13 anos por aí, eu comecei a aprender a tocar guitarra, daí a gente tem aquele sonho de ser rockstar, assim, vou tocar, ganhar a vida tocando rock por aí. Aí a gente monta umas pontinhas punk, a bandinha punk é legal, aí depois vai envelhecendo, vai vendo outras coisas, assim, né? Mas aí entrei na faculdade. É engraçado. virou. Aí ele fala, não, vai envelhecendo. Aí você pergunta a idade pro cidadão, 22 anos. Ô, louco, se eu tivesse Ô, 22 louco. aí. Aí, Genião, aí, Genião. Aí, Genião. Então, Não, cara, então... tem 33, mano. Pô, parece bem menos, hein? Ah lá, Não. é. Igual, né, cara? O Genião parece ser mais cara novo. de 40. Não, verdade. É verdade. No meu caso foi engraçado. Eu acho que mais ou menos por aí, uns 10, 12 anos, eu entrei na aula de violão e eu odiei. Então eu desisti do violão. Aí acho que lá pros 15, mais ou menos, eu comprei uma guitarra, sem saber tocar. E eu comecei a aprender em casa ali. E quando eu entrei na escola, eu já manjava pra caramba já. Aí eu fui evoluindo ali, isso é mas bom. depois eu acabei largando. Hoje até tenho violão, às vezes eu toco Olha ali, o que mas... eu toco aqui, ó. Eu sou com berimbau, mano. Olha lá, o tocador de berimbau. São os Paranauê, velho. Esse manja do Paranauê. Esse aí manja do Paranauê. Então, pode falar, Igor. Esse eu manjo pra caramba. Deixa ele falar pra ele falar isso aí. Ele falou, não era não. Conversa, pô. Mandou bala. Não era pra você ter interrompido. Então, e... assim, como que é a trilha sonora do Sophie? Ele, sei lá, tem bastante teclado, tem bastante guitarra. Como que é a trilha? Sim, então, a trilha sonora é uma coisa que a gente tá desenvolvendo, né? A gente vem
fazendo muita pesquisa e vendo o que é possível fazer com uma equipe assim de todo mundo separado, porque na nossa equipe assim é cada um de um lugar, cada um de um estado diferente, então tá todo mundo muito separado, né? Então a gente está trabalhando as possibilidades. No momento que a gente está achando mais viável é fazer tudo no computador mesmo, é tudo VST, é tudo MIDI, é tudo mixagem on the box, assim. Então, mas a gente está trabalhando com coisas com linha orquestral, com cordas, uma percussão simples, tem bastante piano, a própria Sofia, ela toca piano, né? Então, a gente tá trabalhando isso dentro da história, assim, do jogo, tentando trazer essa ambientação, assim. Então, a gente está trabalhando bastante em instrumentos virtuais, mas a gente está tentando dar aquele toque de realismo dentro deles, né? Para deixar eles um pouco mais plausível para o jogador, assim. Então, a gente vai ter instrumentos virtuais, mas a gente vai tentar trazer a melhor qualidade possível dentro disso. É bacana. Dá pra fazer uma parada bem da hora com instrumento virtual dá assim, pra fazer bastante coisa, assim. Dá. É uma coisa que é interessante a gente fazer, a gente tá fazendo. Eu não sou o compositor do jogo, né? Eu tô trabalhando, implementando o áudio, desenvolvendo os efeitos sonoros e faço a mixagem da música, faço tipo a curadoria da música, feedback, tudo é o que organizo, assim, né? Mas a gente tem um outro compositor que tá trabalhando só especificamente com a composição, que eu acho que é um processo melhor até. Quando tu tem esse negócio de um cria, o outro dá feedback, é uma conversa, assim. Né? Porque, por exemplo, quando eu às vezes eu fazia não só músicas assim, mas às vezes eu fazia algum solo diferente pra alguma música, algo assim. Geralmente eu não gostava dos meus solos, mas quando eu mostrava pra alguém, aquela pessoa tinha outra visão, sabe? Com certeza. Então, geralmente é bom ter mais de uma pessoa. Acho que pra tudo, não só pra com música. Certeza. Uma coisa que eu enfatizo muito na equipe é assim, todo mundo feedback de todo mundo, assim, né? Todo mundo é QA na empresa, todo mundo faz controle de qualidade, todo mundo tem que ficar vistoriando o trabalho do outro, botando em xeque, expressando a sua opinião, né? Porque, por enquanto, o único controle de qualidade que a gente tem é a gente mesmo, então a gente tem que trabalhar com isso, né? Tem que começar a colocar metas, né? Exato. Com certeza. Cara, tira uma dúvida. Se for spoiler, vocês não precisam falar, né? Mas a Sophie, ela é... O jogo em si, eu vi aqui que aparecem os seres místicos, é um jogo de fantasia, né? É um RPG de progressão, né? Você vai correndo pela tela e você vai progredindo conforme vai passando a história do jogo. Mas ela é alguma personagem, tipo, que ela sofre algum distúrbio? Quer ver? Ó, eu vou parar de fazer essas perguntas. Daí, hein? Então, eu vou parar de fazer essas perguntas porque eu já comecei, eu falei não dá spoiler, aí eu vou e acerto às vezes. O maior spoiler do jogo, velho. Então, cara, tipo, essa pergunta aí a gente já esperava ela. A gente já tinha até comentado umas vezes sobre o que a gente ia responder, né, em relação a esse tipo de coisa, porque é um pouco complicado, sabe? A gente passar exatamente que nem você falou, realmente é um spoiler, seria um spoiler mais ou menos do jogo aí. Esse tipo de coisa aí é um pouco de spoiler da história. Não precisa aprofundar. Não precisa aí. Mas, cara, eu acho que a gente pode colocar assim que ela tem os seus problemas, né, de ser humano. Quem não tem, né? Quem não tem esses problemas? Acho que a gente pode dizer isso. Ela tem os seus brasileira problemas. Mesmo. Brasileira. Não, claro. Mas eu já entendi, o recado já tá respondido. Mas pergunta sim, cara. Pode ser que tenha umas perguntas interessantes aí pra gente jogar. Pode ficar tranquilo, fica à vontade, cara. Esse é o problema, que eu fico à vontade e solto uma dessa. Não, mas é bom. Então, conta assim, além de ter lá no Catarse pra galera dar uma olhada, né? Mas contem um pouquinho do jogo, conta como que é, assim, né? Superficial, assim, a história, como que é, mais ou menos. Bom, cara, a história, ela é muito filosófica, né? Ela vai ter bastante metáfora, bastante simbolismo, bastante filosofia, né? Vocês podem esperar isso. Ela vai ter seus mistérios. Não vai ter física, não? Vai, tem física também. Pior que vai. Tem física também, pode ficar tranquilo. O cara tá se formando em física. Se não tiver um negócio de física. A faculdade tem que servir pra alguma coisa. Se não tivesse um negócio de física, eu já não ia comprar mais esse jogo. Tem que servir pra alguma coisa a faculdade. Mas enfim, cara, tipo, ela é uma história que ela vai progredir a partir dos mistérios das coisas que acontecem. Então, digamos assim, a Sophie, ela
tem uma conexão, né, com as criaturas sombrias, ela tem uma relação ali com tudo que acontece, tem as alucinações dela, que a gente não sabe se são ou não alucinações, né, ela crê que são alucinações, mas ela não tem certeza. Então, tipo, tudo isso vai se relacionar ao longo da história e ela vai estar tentando resolver esses mistérios, ela vai estar tentando descobrir a origem das coisas, porque ela mesma não sabe as respostas para essas perguntas. Por que a Sofia ela consegue dominar a magia? Por que ela consegue utilizar feitiços? Por que ela é diferente das outras pessoas do reino, né? Quais são as diferenças? Então, ao longo do tempo, ao longo da história, ela vai descobrindo, né, as respostas para essas dúvidas e ela vai encontrando novos mistérios, né? Então, tipo, o jogo ele vai progredindo ao longo disso e interligado com vilões em cada capítulo. Então a gente vai ter 8 capítulos, a gente vai ter 7 vilões únicos, né? Cada capítulo tem um, só que o 7º e 8º capítulo eles são um vilão só, em 2 formas diferentes, né? Que é o vilão final. Então... Clássico, né? Geralmente tem um vilão aí com várias formas. Mas é mais ou menos isso. E esses vilões eles vão ditando, né? Como o capítulo acontece. Né, cara? Então, tipo, a história do capítulo ela vai sendo construída de acordo com o vilão, né, e a forma como ele dita essa progressão, mas é mais ou menos isso daí, resumidamente, né, o que acontece na história. Lógico, vai ter muitas coisas para conhecer, né, a gente está preparando uma religião pro reino, para deixar um negócio bem profundo e com bastante nuance aí para o jogador explorar e conhecer. Uma coisa que eu posso adicionar assim, nisso tudo é que, tipo, apesar de todo esse monte de palavra e filosofia e etc. que o Miguel colocou, de física e etc., é que, por enquanto, assim, a gente não tá achando complexo. A história é bem... tá tudo bem amarradinho para tipo, ser compreensível e ser bem digerido, sabe? Exato, apesar de ter muitos elementos e de quanto mais o jogador explorar e for dentro do jogo, mais elementos ele vai encontrar e mais bem informado ele vai estar, as coisas não estão, assim, tipo, super complexos de entender e amarrar tudo. Não é tipo um Dark Souls da vida, assim. É um negócio que você, na progressão ali, seguindo, você vai conseguir entender a história, o que tá acontecendo, o que tá rolando. É, porque tem jogo que, além de ter aquela história principal, a história mesmo tem que caçar, né? Tem que olhar, tipo, arquivos, ou tem que prestar mais atenção em outras coisas. Um bom exemplo disso é um dos meus jogos favoritos, que é Assassin's Creed. Você termina aquela história lá sabe, tipo, sei lá, do Egito ou dos Vikings, mas a história real é dos ISO lá, totalmente diferente a história, sabe? Então tem que estar bem por dentro, assim, pra entender. Então, pelo jeito, não é esse o caso. A gente pode se aprofundar na história, porém a gente entende tudo jogando do início ao fim. Exato. Com certeza. Eu vi que eu gosto de jogo de pixel arts, né? Bom, é que na verdade o jogo de vocês engloba muita coisa que eu gosto, que é o pixel art, que é o RPG. Então, assim... Vamos embora. Eu vi que vocês estavam falando da questão de imersão do jogo, todas essas coisas assim. Eu percebi que um jogo, ele é bem colorido. Ele te atrai mesmo a atenção, assim, tipo, tanto no trailer que eu vi do jogo, que explica um pouco do jogo, que conta o começo da história. Ele tem cores bem atrativas, né? Não é cores... não é algo que a pessoa vai enjoar de estar jogando ali, porque pelo que eu pude ver, ele vai ter cortes rápidos de cores, né? Ela vai passar numa tela, de repente, tipo, assim que ela muda a tonalidade de cor na tela do jogo, ela muda drasticamente, mas ela não agride, porque pode parecer bobeira isso daí, cara, mas tem jogos que às vezes você tá jogando, você acaba ficando a sua vista cansa, né? Você tem um cansaço visual de estar ali algum tempo olhando para aquela mesma coisa, quando não muda muito. Então, um bom exemplo disso é o próprio Assassin's Creed que eu comentei, o Origins do Egito. Eu cansava de jogar de tanto ver areia. Então, porque era muito branco. Isso é um exemplo mesmo. Eu sei que eu comecei a jogar Assassin's Creed por causa dele, que ele me encheu tanto o saco. Eu percebi que ele gosta um pouquinho. Não, cara. Até um ano atrás eu não tinha nenhum Assassin's Creed. Hoje eu tenho quase todos por causa dele. Mas o que ele citou aí, o Origins, é verdade, cara. Você tá ali na areia, mano, é só areia, e pirâmide de areia, pirâmide de areia. Cara, cansa, você fica, tipo, você cansa visualmente.
Diferente do jogo de vocês, que eu vi que eles... A paleta de cores que vocês usaram, ela é bem atrativa, né? Roxo, amarelo, verde, vermelho, só que ela não fica cansativa, né? Porque, igual você falou, a questão de ser um jogo de progressão, né? Vai passando na tela, não se torna tão cansativa. Sim, a ideia que eu vim com a direção da arte geral, né, do jogo é exatamente essa. A gente vai ter vários cenários, né, e vários, como que eu posso dizer, várias atmosferas, né, e ambientações diferentes, né, nas quais a Sophie vai passar, e a paleta de cores acompanha isso. Então você vai ter ambientes mais quentes, ambientes mais frios, ambientes mais sombrios, ambientes mais iluminados, né? Então, tipo, você vai estar sempre passando, inclusive o próprio mapa do jogo, o mapa mundial do jogo, cada região ela tem uma hora do dia específica. Então, tipo, você vai passar por lugares que são sempre de noite, por lugares que são sempre de dia, lugares que são sempre de tarde. Então, tipo, o mapa do jogo ele é localizado em horários do dia diferentes, digamos assim, permanentemente. Isso é bacana. Aproveitando essa parada aí do mapa, ele é mundo aberto, ele é mais linear, como que ele funciona? Então, cara, a gente, como eu tinha dito, eu já tinha comentado isso com o Júnior, eu gosto de dizer que é um Metroidvania, sabe? Porque assim, não é perfeitamente um mundo aberto, porque você tem, digamos assim, meio que uma orientação dos lugares nos quais você vai estar, e algumas áreas que vão estar limitadas conforme o lugar que você vai estar, né, na história, como por exemplo, tem algumas partes do jogo em qual você vai ter limites, lugares que você não vai poder ir, né, naquele momento, por conta do momento que a história se encontra. Então, tipo, você pode ir para onde você quiser, contanto que esteja dentro das áreas disponíveis ali naquele momento da progressão. Ok, então assim, eu tenho alguns jogos em mente, mas eu vou passar essa batata quente aí pra vocês. Se for assim, pra falar um jogo que o fã daquele jogo vai gostar de Sophie. Sim, cita um jogo, cara, assim. Um jogo? Child of Light. Acho que Child of Light é Child of Light eu acho que é o mais a referência mais próxima, assim. É a referência mais próxima. Acho que qualquer um que jogou Child of Light e gostou... Mas assim, aliás, é da Ubisoft, né? É, Ubisoft. Exato. É um dos melhores jogos da Ubisoft, inclusive, né? Sim. Assim, tipo, em questões de marketing. Você tá falando com um fã de Assassin's Creed ali, cara. Toma cuidado. Não, mas o jeito que eles lidaram com a propriedade, assim, né? Achei sensacional. Assim. Não, mas o Assassin's Creed é bom, é bacana, tem as histórias bacanas, mas mano, tem uns bugs, tem hora que eu mando uns vídeos pro Marcos que eu tô jogando, velho. Mano, é um jogo da Ubisoft, né, velho? Cyber Assassin's Creed? Isso não é bug, velho, isso é feature. Então, eu falo que o dia que não tiver um bug, você vai falar que não valeu a pena o jogo. Eu não quero mais jogar. Claro, com certeza. Não, teve um do Valhalla agora, do último que eu joguei, cara, eu fui montar no cavalo, mano. O cavalo torceu pro meio. Tava pesado, velho. Tava pesado. É o FIFA, tipo, pegada de jogo assim é gostoso. E simplesmente me prendeu na parede, assim, aí ficou o cavalo quebrado na parede, eu no meio com a parede atravessada e a câmera girando, você não conseguia sair mais, velho. Mano, eu vou falar, tinha até um... Mas voltando pro jogo de vocês, o sistema de crescimento e como que vai ser? Árvore de habilidades, pontuação para você escolher força, destreza, essas coisas assim no geral? Então, cara, os atributos dela, eles crescem com um padrão, né? Então, tipo, você não tem uma distribuição de pontos ali, mas por nível. Já é padronizado. É padronizado quanto ela ganha por nível, mas, tipo, por nível, assim, o que você vai poder alterar, que nem você falou na árvore de habilidades, a gente vai ter a árvore de habilidades em formato de livro de feitiços. Então, conforme você for avançando o nível da Sophie no jogo, né, o que faz sentido condiz com a história, ela vai aprendendo, né, vai podendo aprender novos feitiços para ela castar. Né, então, tipo, você ganha nível, é por nível mesmo, numerado, então, tipo, tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e aí você vai ganhando pontos que você pode distribuir na sua árvore e aprender novos feitiços. Então, tipo, a progressão em RPG é assim. É bacana. E já aproveitando essa deixa, o sistema de batalha, eu não sei se o Marcos ia perguntar isso daí. Eu tava na cabeça, mas pode perguntar. Eu tô mais ligeiro que ele agora. O sistema de batalhas de vocês, ele é como que é? Por turno, progressão direta, pelo que eu vi, mais action, né? Batalha em tempo real. Em tempo real mesmo. Até voltando na outra pergunta, eu ia até falar assim, a única coisa que, tipo, que a gente tira do Child of Light e, tipo, meio que tenta fazer um casalzinho de Child of Light com Hollow Knight seria por causa da batalha. A batalha em tempo real. A batalha é mais próximo de um Hollow Knight do que do Child of Light. Isso é bacana.
O Hollow Knight eu vejo que o povo tem jogado nas streams aí, tem que Dana muita Plus, gente né? fazendo. Dana Plus, o jogo voltou pra cima, né? E vai ter Tá pra sair aquele Silk Song, né? Tá pra sair o Silk Song também, exato. Então a gente pode assim considerar então um Child of Light, um Hollow Knight, talvez um Ori, mais ou menos The Blind nessa Force pegada. também é uma ótima referência também. Eu acho que essas seriam as 3, se a gente fosse resumir o jogo em 3 títulos que você pode pegar ali de referência, eu diria que esses seriam os principais. Celeste também. Né? Celeste também. Celeste também tem um pouco. O Celeste é uma pegada um pouco diferente, mas eu entendo a comparação também. É mais questão de movimentação, assim, cor. Ok. Não, da hora. Eu achei interessante essa parada aí da evolução do XP, dos níveis. Eu gostei da parada da noite, do dia também. Achei bem interessante. Geralmente ou fica em um tempo só ou tem o ciclo, né, de dia e noite. Mas é interessante isso, é bem diferente. Mas isso daí que você tá falando entra na questão também de não cansar, né? Isso é bacana exatamente por isso, você não cansa, né? Que você não vai ter uma mesma coisa sempre. Que, cara, por mais que não pareça, eu tô jogando Genshin Impact e eu tô vendo que o tempo tem, né? Esse ciclo, né? Vai de manhã pra tarde pra noite. Só que você não repara, às vezes. É diferente. É diferente do. É diferente do. Eu até perdi agora. Eu fui olhar pro Marcos aqui na câmera e comecei a dar risada. Não sei nem nada, hein? Eu nem sei o que falou aqui, velho. Não sei, não achou os resultados aí. Eu devo ter falado não sei o que, Google e. Olha lá. Erros técnicos, acontece. A Ubisoft aqui do Brasil. O bug é a feature. Rapaz, deixa eu ver que meu celular tá falando sozinho. Daqui a pouco sai andando, pera aí. Minha nossa senhora, entrou o Bolsonaro no meio do bagulho aqui, velho. Meu Deus, velho. Do nada. Não, foi do nada mesmo. Não tava ligado no Droidcam. Eu não sei nem como não desligou a Droidcam aqui. Não, tá funcionando. Voltou aqui. Tá bom. Não, depois o Marco corta isso daí. Eu não sei nem onde eu parei. O Marcos lembra onde que eu parei, Não, Marcos? eu lembro, tava falando do ciclo, né? De dia e noite no Genshin Impact. Isso, voltando. Então, assim, eu tô jogando o Genshin Impact e eu vejo que tem o ciclo deles, né? O da manhã, da tarde, da noite, só que você não repara tanto, assim. Eu, pelo menos eu, não consigo ter eu reparar. Às vezes que eu reparo é quando você tá numa floresta, assim, aí você consegue reparar melhor que as plantinhas, elas começam a brilhar, então tem uma facilidade. Eu vou falar aqui de um jogo que eu também não reparei, mas vocês vão ver que meu leque ele é bem extenso. Eu joguei o Immortals Phoenix Rising aí, de uma empresa, e eu também não percebi muito o ciclo de dia e noite. Eu percebia quando eu ia fazer uma missão e eu tinha que passar o tempo, que eu tinha que meditar, né, pra mudar. Aí que eu percebia que, poxa, tem um ciclo, é verdade. Tipo, eu nem percebia isso. O The Witcher tinha muito disso, né? Geralmente disso, né? Jogo que tem um mundo aberto, onde tu pode ficar muito tempo, assim, a céu aberto, precisa ter um ciclo muito bem definido, né? Sim. Ou, sei lá, ter certos eventos que trigam certos horários do dia, e aí passa o tempo. Eu acho que, assim, no caso do Immortals, ele não chega a fazer tanta falta porque a gente entra muito nas câmeras do Tártaro. Sim. Então a gente, tipo, fica muito fora daquele mundo. Só que, assim, como eu sou pouco fã, eu platinei o jogo. Então, assim, eu fiquei muito tempo nos dois lados, sabe? Então eu realmente percebi isso. Mas... tem um jogo que eu acho que usa essa questão do ciclo de tempo, assim, de um jeito que é feito pra você notar mesmo, é o Journey, né? O Journey, ele tem momentos do dia, tem cenas que se passam em determinados momentos do dia e que elas precisam se passar naquela hora, e é muito legal, assim. O Journey, se eu não me engano, foi o primeiro jogo que a gente recebeu, não foi, Marcos? Não, eu acho que foi. Não, acho que foi ele. Não, o Journey é bem mais antigo. É bem mais antigo? Bem antiguinho, sim. Mas é que... não, mas o Journey, ele tem isso daí mesmo que você falou. E ele usa as cores ao favor do jogo, assim, né? Sim. Aquela cena onde tá correndo pelas areias e é final de tarde, assim,
maravilhoso, assim, visualmente falando é muito lindo, né? Um jogo que eu gosto muito, quem deve conhecer é o Júnior. Eu não sei se o Miguel, o Marcos deve conhecer porque vive nos coisas, ele até que é o Sunset Riders. Mano. Porra, mano. Olha lá, eu não cara, falei, o Miguel. Olha, já ouvi falar. Eu jogava sempre com Cormano. Mano, Cormano é. Eu falo assim pra questão da paleta de cores deles, entendeu? Sim, que, mano, o Sunset Riders, tipo, era muita cor, cara. Você não tem noção. Era tipo um tapete amarelo de cor, assim. O trajeto das bolinhas do tiro, tipo, em vermelho. Não, Sunset Riders era um jogo fenomenal. Eu joguei bastante no Super Nintendo, assim. E era um dos meus jogos favoritos dessa época. Meu, é muito bom, muito bonito. Não, eu gostava. Dá pra jogar até hoje. A galera que vai estar ouvindo aqui, eu acredito que 90% não vai saber que jogo que é. Eu já ouvi falar, sim. Só que eu nunca parei pra ver. Mas é um jogo bem antigo, aliás. Cara, meu primeiro videogame foi um PlayStation 2, cara. As coisas que vocês estão falando. Ele foi aqui só pra botar a galera dentro do que é um pouco do jogo. Ele foi feito pra arcade, primeiramente. Nossa. Depois ele foi portado pra Mega Drive e Super Nintendo. Eu tive um Super Nintendo, então eu acho que foi. Então, daí eu joguei ele no arcade. Em 91, 92. Nossa senhora, piorou então. Eu não tava nem vivo uma época dessa. Eu não tava nem vivo. Cara, eu joguei foi em 92. Eu lembro que foi em 92, foi a mesma época do Cadillac Dinossauro. Isso eu conheço. Então, Sunset Riders era fenomenal. Eu tinha uma pergunta aqui que agora fugiu. Eu deixei pra não esquecer a do Gouveia, agora fugiu a minha. Caramba. Putz, vai passando aí que eu tô tentando lembrar aqui. Não, qualquer coisa dá o tempo, você corta que essa parte que você ficou pensando. Caramba, mas eu não lembro agora, mano. Putz, eu tava com do jogo, da empresa, da história, da batalha, do sistema, da cor, do áudio, do som, da árvore de habilidade. Não era essa, mas essa também eu tava pensando. Aproveita, Gouveia, que o Júnior tá aqui e tu tem problema de audição. E pergunta e vê aí o que. É verdade, né? Eu sou um PCD muito horrível, velho. É porque assim, eu tenho perca de audição, né? No ouvido esquerdo eu tenho, acho que é 42, 43, e no ouvido direito eu tenho 53. É bastante. O jogo é que aqui o fone aqui ele tá bem dentro do ouvido, sim, então dá para escutar bem. Se eu tiver com o aparelho aqui, aí eu fico surdo de vez mesmo, com isso daqui e o aparelho. Mas o jogo ele vai ter legendas, vai ter algo que facilita para quem tem problemas de audição, para conseguir entender o jogo em si. Isso vai estar dentro do próprio sistema do jogo, assim, né? Todo o diálogo ele vai estar acontecendo, mesmo que dublado, ele vai ter a legenda ali. E a gente tá tentando já fazer inglês e português. Porque assim, o filme mesmo em si, eu assisto um filme dublado e legendado. Sim. Porque às vezes a troca de fala é muito rápida, dublada. Claro. Eu não consigo pegar a pronúncia, entendeu? Aí a legenda ela ajuda a entender o contexto na onde você tá para não se perder também. Sim. Não, isso é algo que já estava até previsto, assim, com certeza. Mas isso é bacana, porque é igual eu falo, cara, a questão eu acho que assim, a Libras para mim, porque eu sofro do problema, então eu sei qual que é a dificuldade e eu conheço outras pessoas que têm perda bem maior que a minha. Mas eu acredito que a Libras ela deveria ser ensinada na escola, tipo, quando com certeza começa a estudar, a Libras ela já deveria ser ensinada na escola, porque isso daí ia facilitar muito a inclusão de muitas pessoas. Aliás, eu acabei de perceber que quando, por exemplo, a gente vê alguma coisa na televisão que é muito importante, tem uma pessoa fazendo em Libras no canto da TV. Mas eu não me recordo, por exemplo, de nenhum jogo, ou filme, ou série que tenha, por exemplo, uma opção de Libras ou algo do gênero. Não tem Libras, né? Tem Closed Caption, que é a descrição do áudio, e
legenda gerada Que é automaticamente. horrível, por sinal. Que geralmente é horrível. Não, Isso é é uma horrível. coisa que nos games, acho que é de 2 anos pra cá, no Game Awards começou a ter o prêmio de acessibilidade, né? Que premia os jogos por inovarem na área de acessibilidade dentro eu do game. Não tenho certeza agora, mas eu acho que o The Last of Us Part 2, né? Eu fiz uma matéria sobre a acessibilidade, eu testei no jogo também, que tinha coisa pra caramba. É super importante, cara. Com certeza. Achei muito bacana. Não, o close caption é horrível. Não, horrível. Mas pessoas com deficiência, principalmente auditiva, no mundo de hoje, é um número gigante, assim. Muita gente tem e nem sabe que tem, por exemplo. Então, eu não duvido que eu tenho, por exemplo. Cara, em algum nível, todo mundo tem. Eu tenho, por exemplo. Eu sei principalmente quem fica muito com o fone no ouvido. Com certeza eu devo ter. Mas assim, hoje em dia, na verdade, desde 2002, se eu não me engano, a Libras está sendo ensinado em todos os cursos de licenciatura, então todos os professores sabem, ou tiveram curso, sabem lidar com isso sabem lidar com a situação, só que isso não é previsto dentro das escolas. Então, eu estou fazendo bacharel em jornalismo, né? E aparentemente, um pouco mais para frente do curso, eu vou ter Libras incluído. Então, mesmo não sendo, tipo, mesmo talvez eu não utilizando Libras, né? Porque geralmente não é o jornalista que faz isso. Por mais que você ache que você não vai usar, uma hora você vai usar, cara. Não, mas eu digo eu assim, acho que isso serve pra tudo na vida, né? Não, pra tudo com certeza, mas eu digo, tipo, na profissão, eu acredito que o jornalista não utiliza as Libras na profissão. Mas mesmo assim, depende. Eles ensinam. Sim, mas depende, igual assim, que eu, tipo, eu tive problema de audição já depois de velho, não é algo que vem comigo, sim. Foi depois de mais velho, então eu acabei não aprendendo também. Agora eu vou começar também a fazer um curso para me especializar, mas eu falo que a questão da Libras, até para um jornalista, igual vamos supor, você está fazendo um vídeo, você está gravando alguma coisa, você começa a fazer a língua de sinais ali, algo automático para quem sabe a Libras, é automático ela fazer o sinal com a mão e falar ao mesmo tempo. E mais do que isso, acho que para quem faz qualquer coisa na área de comunicação, estudar o desenvolvimento de um idioma, de uma linguagem, ou de como se comunicar com mais pessoas, é extremamente importante, né? É algo que a gente deveria estudar dentro de game dev mesmo, como trazer isso para dentro, assim, né? De um jogo. Eu imagino que Libras seja algo complexo, mas pode fazer outras coisas. Por exemplo, vou até citar um exemplo de um jogo que eu joguei esse final de semana, que eu fechei, que foi Reaper Light Drifter. Ele não tem texto nenhum no jogo. Todo o ideograma do jogo, tudo que tu vê, as regras, as explicações, é tudo visual e tudo por ícone. E tu consegue entender perfeitamente o que usar, quando usar, qual botão apertar. Então, tem um jogo que eu tô jogando também, que eles enviaram pra gente fazer review, aliás, que eu só vou conferir pra mim não falar o nome errado do jogo, porque eu confundo o nome do jogo, que ele é inspirado em Gravity Falls, eu achei bem bacana. Cara, que legal. O nome do ele é brasileiro, aliás, o jogo. Sophie tem umas referenciazinhas de Gravity Falls. Bacana. O nome do jogo é Wind Peaks. E, assim, ele não tem uma narrativa tão forte. Ele é mais um jogo, tipo, não é exatamente puzzles, mas ele aparece alguns itenzinhos na parte de baixo e você tem que ir procurando no mapa aqueles itens. Tipo um esconde-esconde. Não tem aquele personagem bem antigo que a gente tem que procurar. É o Wally. Então é tipo isso. Isso, exato. Só que o jogo tem uma narrativa... Você não sabe o que é procurar o Wally no jornal de domingo. O jogo tem uma narrativa... o jogo tem uma narrativa assim, tipo, ela não é tão presente, de certa forma, porque também não tem texto. De vez em quando aparece, tipo, 3 imagens assim na tela, tipo, mostrando o que eles estão fazendo e por que a gente tá naquele cenário. Então, tipo, é um jogo bem divertido, ele é curtinho, só que é muito bacana e não tem texto nenhum. O texto é realmente novo jogo, opções, e é esse o texto que tem. Isso eu acho super interessante, é uma coisa que eu achei super interessante, porque ele se comunica com todo mundo, qualquer pessoa de qualquer idioma pode abrir o jogo e vai conseguir lidar com as coisas, com os elementos que são apresentados, assim, sabe? É muito legal. Exatamente. Interessante. A gente tem que ficar atrás de dublador em português, dublador em inglês, fazer legenda, não sei o quê. Falar em dublagem, já que você tocou no assunto, a dublagem do jogo, cara,
A sonoplastia. É sonoplastia que fala, tá certo? É isso mesmo? Pode ser. Uhum. A sonoplastia do jogo, ela tá... Cara, eu particularmente gostei pra caramba. Até eu que tenho o problema auditivo, cara, a pronúncia tá de fácil entendimento, sabe? Tipo, É que parece que é um negócio calmo, sabe? então, Ele eu vai consegui entender. Por isso que eu perguntei assim. se a Sophie, ela tava doidona. Vai saber, né? Será? Tomou um chá antes. É chá de camomila, tá? Não é? Camomila, cara. Cogumelo. Inclusive, ela tem uns duendes na floresta Olha isso. que ela fica que gosta muito de cogumelo, cara. Mas é engraçado, porque a sonoplastia do jogo, pra mim, assim, ela tá bem atrativa, cara. Que massa, fico feliz. O Júnior tá aqui, né? E pior que, ó, você vê como não foi nem pra puxar saco, que eu falei automaticamente. Uhum. Porque a dublagem, agora eu esqueci o nome, é Gabi, não, eu falei errado o nome. É Débora. É Débora, né? Isso. Eu tava vendo a dublagem dela, cara, a pronúncia tá perfeita. Eu consegui entender, assim, porque eu tiro por questão da base do jogo, é assim, ouvir com fone e ouvir sem fone, para ver se eu consigo entender das duas formas iguais. Muitas das vezes sem fone eu não consigo entender muitas pronúncias, mas o de vocês, tá, assim, eu consegui entender perfeitamente, não teve quebra, não sumiu palavras para mim. Então, assim, tá de parabéns nessa parte, porque eu gostei pra caramba. Som pra mim é muito importante. Pra mim também, cara. Acho que é importante pra todos nós. Só pra adicionar aí nesse comentário, então, tipo, a Debs é o primeiro trabalho dela, né, como dubladora, assim, o Miguel, ela é amiga do Miguel, amiga assim, de infância minha. Infância, assim, e ela manda super bem, e aí a gente tá fazendo tudo na raça, assim, cuidando muito, né, eu trabalhei muito em cima desse áudio. Minha câmera deu uma leve travada aqui, que agora que eu tô vendo. Voltou. Aí voltou. A gente está trabalhando muito em cima, assim, a gente está tentando fazer as coisas no melhor custo-benefício, né? A gente tem um custinho relativamente baixo para fazer isso, mas a gente está tentando fazer na maior barateza possível, só que com muito amor, muito carinho, cuidando bastante, tratando bastante. Cara, mas eu vou te falar a verdade, vocês pegaram assim, por mais que o custo do jogo seja baixo, que não é fácil, né, cara? O jogo indie no Brasil. Fazer alguma coisa no Brasil não é fácil. Exato. Deixando a frase mais assim, mais bem colocada. Então, qualquer coisa que você vai fazer no Brasil não é fácil. Então, hoje em dia, a molecada não quer saber de estudar, a molecada quer saber de ser digital influencer. É real. Mas é verdade. Você pergunta para um moleque de 12 anos, 11 anos na escola, você fala para ele, o que você quer? Eu quero ter 100 mil seguidores no Instagram. Eu era professor de música, até ano passado eu trabalhei no ensino fundamental durante 5 anos, né? E realmente, isso é real, eu vivia isso na sala, assim, as pessoas então, hoje querem ser YouTube. Eu sei porque tem o Instagram da Nerds, tudo, então eu lido com muita gente dos 9 anos de idade até os 60 anos, cara. Então você percebe. Curiosamente, o público do podcast é de 30 para cima, então, mais da metade. Já é uma galera mais velha. Eu acho que é porque é podcast, aliás, né? Exato. Acho que é porque é podcast. Se a gente tivesse trocando um papo jogando Minecraft aqui. Então. Tivesse uns cabelos azul, assim, umas paradas assim. Aqui, ó. Brincando com a moeda. Olha lá, é que o reflexo. Tá faltando uma moeda, alguém pega uma moeda então, aí. É que a parede roxa ela esconde o ela esconde um pouco, é verdade. Lembrando que a gente também não tá diminuindo ninguém, a gente só tá comentando como que a gente muda o nosso público, né? Pelo amor de Deus, não se sintam diminuídos. Eu tô explicando na questão do... Pelo contrário, a gente é muito menor que vocês. A gente só tá explicando a questão do público, porque é verdade, cara. Hoje em dia você pergunta pra molecada, a molecada quer ser digital influencer, quer ser streamer, quer ser... quer ter canal no YouTube. Eu queria, na época que surgiu o YouTube, ter a ideia que a gente tem hoje aqui, cara, porque aí sim a gente estaria, tipo, alto, quanto mais cedo, melhor, né?
Mas o Marquinhos que foi buscar essa ideia aí da Terça Indie aí. Cara, quando ele me apresentou a ideia, eu falei, mano, vai fundo que vai dar certo. Eu tenho um pouco de feeling com algumas coisas que vai dar certo e que não vai nessa questão assim. Aí eu falei pra ele, cara, vai atrás que vai dar certo. Aí ele começou a conversar, a gente não esperava a recepção tão grande que foi com a Nerds em si. É que assim, na verdade, quando a gente começou o podcast ele é de antes já. A gente fez um formato ao vivo, através da Twitch, que até, eu não sei se a gente ainda tem esses episódios, só que a gente queria chamar a galera, a gente queria entrevistar o pessoal. Só que a gente tinha que ir atrás do pessoal e a gente não conseguia. E agora o pessoal tá atrás da gente. Por culpa da Terça Indie, o pessoal tá vindo atrás da gente, sabe? É bacana, tipo, é diferente. Claro. E a gente, é igual eu falo, eu até brinco assim, não que eu sou totalmente patriota, cara, mas, pô, eu dou muito valor porque é feito aqui no Brasil. Porque eu conheço, o Instagram, ele abrange não só jogos, né? Ele abrange muita coisa, que tem o blog, tem tudo. E, então, assim, eu conheço autores de livros nacionais, eu conheço compositores nacionais, então eu conheço, tipo, uma ramificação de pessoas que têm um potencial muito grande aqui no Brasil e não são valorizados, cara. Sim. Aí o Marquinhos ter encontrado essa janela aí da Terça Indie, que foi, assim, um achado pra gente muito bacana, da gente tá participando, tá querendo ser, a gente quer ser mesmo pioneiro, a gente quer ser divulgador. Eu comentei com o Marcos esses dias. A gente quer, tipo, abrir mesmo as portas pra galera, tipo, falar dos jogos dela, conversar aqui descontraído também, igual a gente tá fazendo, para poder mesmo, a gente quer ser o pioneiro disso, porque tem muito pouco que fazem isso. Dos grandes, assim, não menosprezando os grandes, que eu sei que o quão é difícil você ter um blog, o quão é difícil você ter um Instagram, ter o canal do YouTube, todas essas coisas, mas eu sei a quantidade de pedido que os caras têm também para abrir uma porta é difícil, por isso que a gente que é pequeno tem que começar com quem tá pequeno também, que aí é mais fácil para crescer junto, cara. Mas a nossa intenção é a gente ser reconhecido mesmo pela galera do indie mesmo como um abridor de portas aí para o mundo nerd, geek, pop e qualquer coisa. Porque, por exemplo, eu vi hoje no Twitter uma galera divulgando, eu não lembro o nome exato do jogo agora, mas acho que é As Duas Irmãs, se não me engano, o nome do jogo. Ele é brasileiro também, só que ele é um projeto... não lembro. Não tenho certeza também, mas sei lá, mas é um jogo brasileiro aí e tipo, ele já tá um pouco maior assim, só pra comparar, tipo, ele deve estar começando a chegar no nível de, por exemplo, Tropicalia e Fobia, que são os jogos que eu acredito que vocês dois devem saber, assim, pelo menos que estão falando bastante. E eu vi tipo, uma galera maior divulgando esse jogo hoje. Porém, passou muito jogo na minha mão, desde a Terça Indie, que, cara, são sensacionais e, tipo, ninguém fala deles. Sabe? Eu falei, o Marquinhos nunca jogou tanto de terça passada pra terça agora. Eu tô com muito jogo pra fazer review, tipo, eu não reclamo. Tipo, o pessoal, infelizmente, vai ter que esperar um pouco, né? Porque eu sou um só, então eu tenho que jogar. Não, é porque quem mexe mais nessa parte de reviews de jogo, de testar o jogo, de analisar o jogo é o Marquinhos. E daí a gente tem um podcast aqui, também, então... Isso, tem um podcast. Claro. Aqui, eu converso com a galera, mas eu cuido também muito da parte burocrática da Nerd, né? Então, é complicado. Tenso. O Miguel sabe como que é. Então, e sei lá, a galera não dá muito valor para jogo brasileiro. Eu vou até citar aqui um jogo que me pegou bastante, que eu joguei, novamente não menosprezando os outros, mas é um jogo que eu achei assim diferenciado mesmo. Eu até joguei essa semana um roguelite muito bom brasileiro, achei muito bom mesmo, mas um jogo que eu assim veio na cabeça e eu tipo, cara, como é que eles tiveram essa ideia? Você é um policial. O nome do jogo é Karma City Policy. Eu sei qual que é. Tô ligado. Então, você é um policial, você atende as ocorrências e o combate é em pinball.
Mano, Cara, que da E hora, ele né? gostou mesmo desse jogo, que eu tô vendo Eu ele falar desse gostei. jogo tem uma semana já, velho. mano, é que assim, Eu vou tipo, perceber que o Gouveia sofre ali. Eu já vou. Daqui a pouco até eu tô querendo virar policial pra resolver minhas coisas com pinball, velho. porque Ah, mas assim, então, tipo, pode falar aí. não, então, só voltando a essa questão, assim, tipo, de jogo que é muito bom e super merecedor, né? E, cara, é que primeiro, assim, o nosso mercado tem muito jogo muito bom, super merecedor, né? Tem. Só que existe todo um trabalho que não é necessariamente do jogo. Ele pode ser excelente, pode ser o melhor jogo do mundo. Só que se não fizer essa outra parte, que é, tipo, cuidar de um público, construir o público, construir uma imagem, fazer uma empresa, ter um trabalho sério, YouTube, Instagram, entrevista, mídia, comunicação, não adianta, não vai, sabe? Pode ser o melhor, só o produto sozinho ele não faz diferença, assim. Infelizmente, né? É, esse é o grande problema daqui, né? Mas, Eu diria que isso em tudo, e na música, em qualquer indústria que trabalhe com um produto ou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, E aqui a foda. gente ainda tem mais dificuldade nisso, porque que nem você falou, tipo, a pessoa que é maior, sabe, tem muito pouca gente com uma iniciativa mais assim voltada para esse, sabe, para essas coisas. Então, muitas vezes projetos que às vezes são muito bons e poderiam acabar emergindo numa situação de divulgação de uma pessoa maior, assim, acabam não aparecendo, né? Então, tipo, o que eu vejo muito lá fora, quando você vai explorar as comunidades, né, que tipo, que tem bem mais, são pessoas que criam esses projetos, né, e às vezes aparece um jogo pequeno e ele chega muito longe porque tem alguém que mostrou aquilo lá, sabe? sim. Então, tipo, e aqui tem muito menos, então o trabalho para o desenvolvedor fazer o marketing fica muito maior. Então ele tem que correr muito, muito atrás para conseguir que esse jogo apareça em algum lugar, para conseguir que a galera veja, para conseguir construir esse público. Então, eu acho que diria que seria mais ou menos isso, cara. Eu acho que o grande problema aí dos brasileiros é que, bom, primeiro que já tem, né, aquele problema, tipo, o jogo é brasileiro, então ele não é bom. E o que é brasileiro não é bom. Já O começa por aí. preconceito. Mas eu acho que é porque o pessoal, sabe, eu mesmo, eu nunca gostei tanto de jogos indies porque eles não me agradam tão fácil. Não por ser um problema do jogo ser indie, não é esse o problema. É geralmente o estilo do jogo. Por exemplo, ó, eu falei aqui de Mortals e Assassin's Creed. A gente não tem tipo um indie nesse estilo. E Nesse é um estilo. nível, né? E é um estilo que eu gosto, sabe? O jogo pode até ser, tipo, não digo ruim, mas tipo, ele pode até ser super abaixo desses dois jogos. Mas a gente não tem um indie, assim, desse tamanho, sabe? Aí já não seria mais um indie. Uhum. Então. São os triple A's da vida, né? Então, e eu acho que esse é o problema. Eu acho que a galera, ela vai muito atrás de AAA. Então, quando você fala que o jogo é brasileiro e que é indie, eu acho que você junta duas coisas ao mesmo tempo. Fecha umas portas, assim, né? Então, assim. A gente pode pegar o exemplo da música, por exemplo, assim. Cara, é tão mais fácil consumir o que tá na mídia. Sei lá, eu escuto música da Anitta sem querer escutar música da Anitta. Não menosprezando a Anitta, eu acho ela uma puta artista, só que eu não curto. Sim. Mas eu escuto música dela sem eu querer escutar música dela, porque vem de cima para baixo, eu consumo sem querer consumir. Eu não tenho nem chance de escutar outra coisa, entendeu? É mais ou menos o que o indie no Brasil tá tentando fazer, assim, tá tentando nadar com um monte de coisa que já tem aí, pra tentar que vem de cima para baixo. assim, e vem de cima para baixo, exato. Então, mas aí qual o problema? Assim, ó, o indie, ele sempre tenta fazer tudo o que dá certo pra chamar a galera. Mas, por exemplo, os jogos indies que fizeram eu ficar preso neles são jogos totalmente diferentes do que já tem no mercado. Então, esse era o meu problema com o indie. Nunca foi o problema foi ser indie ou ser brasileiro. Era sempre o formato do jogo. Sim, sabe? Tem que ter um diferencial, né? Não, mas é verdade. Nele. Porque assim, agora que tá vindo umas ideias novas, acho que da leva de uns 3, 4 anos pra cá agora, que tá vindo umas levas bem bacanas de jogo indie. Porque assim, eu conheço. De jogo indie eu conhecia mais que o Marquinhos na questão de gostar, assim, porque eu sempre comentei com ele. Mas então assim, eu acompanho jogos indies já tem um tempo já. Só que era tudo muito igual, sabe, cara? Era 8 bits, 16 bits, só que era tipo algo que
era tipo meio pastel, sabe? Tipo, saía aos montes, igual na feira, que sai bastante pastel na barraquinha. No Brasil era muito tipo jogo de Game Jam, que os caras deram mais um tapa e vamos pra frente. Então, eu acho que isso daí, há uns anos atrás, que chegou a também dar uma desanimada em muitas pessoas. Hoje não, hoje você vê muitos jogos indies elaborados, o jogo de vocês, o Homeless, que é a galera que a gente entrevistou da terça, que foi... tem o vídeo. Tem o Tropicalia, por exemplo. Então, tem o Tropicalia, o Fobia, por exemplo, que já é um jogo grande, né? Considerado. Mais voltado pro high-end, né? Tipo, para negócio mais alto. O Fobia não parece ser indie e, assim, não menosprezando, também não parece ser brasileiro. Parece que é literalmente a Capcom fazendo um spin-off de Resident Evil, por exemplo. É que os caras pegaram... É que o Fobia, os caras pegaram... conseguiram fazer um marketing muito bom, né? Eles caíram um pouco na graça dos grandes. É aquilo que fala, pegar um pouco os grandes, abraçar, o jogo sobe, cara, não adianta. Que assim, também tem um ponto que, por exemplo, não é que o jogo é indie, que ele é de baixo custo. Ele é indie porque ele é independente. Talvez o jogo é daquele nível porque, sei lá, os caras injetaram dinheiro nele. A gente não sabe. Né? Então, é aquele negócio, não menosprezando os outros. É só você ver o Catarse aí, cara. Você tem que injetar uma grana muito grande, porque senão... Ou o jogo do Cellbit, por exemplo. Olha o quanto arrecadou o jogo do Cellbit. E ele é considerado um jogo indie. Sim. Porque é do Motivo que tá trabalhando. Mas era pra você ver, era do Cellbit. O cara já tinha um puta de um marketing fudido. Tipo, lançou um jogo, cara. O cara bateu 1 milhão em 2 horas, 3 horas, sei lá quantas horas que foi, cara. E acho que já ultrapassou os 4, se não me engano. Vamos por aí. Em 24 horas o cara bateu 1 milhão, velho. É que tem o questão do jogo do Cellbit também, tem o universo que ele já tinha construído em cima do que veio do jogo, né? Então, tipo, a Ordem Paranormal, cara, no Twitter você tem um fandom tão grande desse negócio, mas um negócio tão gigante. Eu não conheço, não acompanho. Eu comecei a descobrir quem era o Cellbit, por isso você vê, a internet é foda. Por mais que ele já é consolidado, eu não conhecia. Eu conheci ele depois do jogo, que foi uma postagem que o Marquinhos fez até falando. Sim. Aí eu fui procurar, cara, mas você vê o absurdo que é. Tipo, o cara tem uma fandom muito grande, velho. Eu não acompanhava, mas eu conhecia ele lá desde Minecraft, assim, tipo, muito tempo atrás. Pra falar que eu não conheci, é mentira. Eu conheci ele na BGS de 2019. Eu tava lá, hein? Então, a gente foi, a Nerds foi como imprensa. Crescemos nesse ponto também. Foi bacana que a gente está começando a entrar como imprensa nos eventos. Pena que vai ser 2 anos aí sem eventos, que atrapalha bastante. Agora que começou a entrar como imprensa, né? Foi mó. Os caras resolveram fechar. Então, 2018 comendo capim e nada. 2019, primeira imprensa, aí me mete 2 anos seguidos sem nada, sem evento nenhum. Eu vou te falar, viu, Brasil? Olha, esse vírus tá só pra atrapalhar, velho. Então, mas pegando aí né, por ele já ter consolidado o RPG dele e tal, eu acho que é porque ele foi diferente. Eu não acompanhei muito, mas eu cheguei a ver um pouco pra me entender por que aquele hype. Porque todo dia que tinha aquele RPG, o Twitter, tipo, tudo que eu seguia sumia e só aparecia Cellbit naquele negócio. E eu fui entender o que era. O Miguel falou, ele tinha uma fandom, né, do que ele já criou mundo, né? Só que mas tinha um diferencial naquele RPG. Sabe, ele era diferente do que a galera costuma fazer. Então eu acho que às vezes isso que ajudou. Até a própria relação da galera com quem tá transmitindo aquilo ali, no caso do Cellbit, e do Cellbit com o RPG, transforma o que é o jogo em si. Às vezes pode não ter nada de diferente, mas a relação que ele construiu com o público com o RPG... Às vezes o diferencial é ele.
Exato, exatamente. O hype, ele é um negócio que, assim, ele tem muitas vertentes e muitas características que criam, né, esse hype. Então, tipo, tem muita coisa envolvida na criação do hype de alguma coisa. Então, tipo, a tendência, né, o trending, aquela coisa que vira tendência, ela tem muitos detalhes por trás, né, cara? Tipo, tem muita coisa que tá instigando aquela tendência. Pode ser umas coisas muito, assim, que imperceptíveis, sabe? Pode ser, digamos assim, uma cor, por exemplo, uma cor que tá em alta, se tiver, tipo, um vermelho em alta, e aí começa a subir, e esse negócio chega num ponto, cara, você vai falar, porra, foi aquela empresa, eles fizeram esse trabalho legal, os caras que criaram esse hype. Mas é um detalhezinho, sabe, que, tipo, que levou todo mundo a entrar naquela tendência. É tipo o lance da Ruffles, que a Ruffles agora tem a batata no pote, aí o Pringles chegou e falou, eu mandei, obrigado. cara, a Pringles foi foda, cara. Olha, eu não costumo falar palavrão, mas a Pringles foi foda, cara. Os caras deram uma na Ruffles, velho. E no final ainda mandaram lá não sei o que lá, que a gente não é só ar, velho. Colocaram a gente não é só ar, a gente tem batata. Eu lembro da Xiaomi fazendo isso com a Apple. Eles colocaram um anúncio do celular deles e escreveram embaixo, e o carregador vem junto na caixa. Aquelas coisas. Só voltando à questão do personagem que você estava falando do Cellbit, tem o Ozob, do Azaghal, que fez uma participação no Cyberpunk. Você vê, era um personagem que o cara criou nos RPG de mesa, cara. E, tipo, aí de eles mesa, cresceram, né? De ouvido, vai. Então, na verdade, ele chegou a jogar muito, né? O Jovem Nerd, o Azaghal, tudo. Aí criaram o Jovem Nerd. Eu li uma história deles. A história dos caras é bacana. E eles falam, foram 10 anos de estrada aí para os caras conseguirem estourar. E hoje estão colhendo os frutos aí. É aquilo que eu falo, eu espero que um dia chegue, espero. É fácil, não. Então tem que ter paciência, cara. Tem que trabalhar, mano. Isso mesmo. Então, eu. Assim, falei. Que eu vou mudar o assunto meio drasticamente aqui. Vai o quê? Eu vou mudar o assunto meio drasticamente aqui. Não, mas era só isso mesmo. Que às vezes os personagens ou histórias de algumas coisas, elas se destacam, cara. Porque eu falo, ninguém cria nada sem ter um porquê, assim, tipo, de repente, eu não acredito que o Miguel acordou e falou, eu vou fazer faculdade de física e vou criar a Sofia, ó. Olha lá o Sofia. Então. Olha lá, Sofia. Aí, ó. Cara, aleatório do jeito que o Miguel era, não duvido, cara. Então. Cara, ele... eu parte que eu sou esquisito. Eu também tô começando a acreditar, viu, gente? Então, eu vou voltar pro Sophie e perguntar um negócio que eu acabei, assim, eu tinha anotado antes para não esquecer enquanto a gente ia conversando, né? E eu acabei de perceber que talvez a resposta possa ser um spoiler. Mas assim, se for spoiler, a gente então. Você fala, não é spoiler, corta aí. A gente vê no começo do trailer que tem a dubladora da Sophie. No fim do trailer, outra pessoa fala. Então eu fiquei na dúvida se, por exemplo, tem mais personagens no jogo que falam ou é apenas a Sophie? Ou essa voz, por exemplo, é da cabeça dela, ou um narrador, talvez. Um narrador, vai. Cara, tipo, fazendo uma resposta base, né, que você perguntou se tem outra voz que fala, a gente vai ter dublagem dos vilões também. Os vilões, as batalhas com os vilões vão ser dubladas entre si, né? Mas em relação a outras vozes, que foi a voz no final do trailer, realmente é um spoiler, né? Tipo, que nem você falou, como você imaginou, é um spoiler falar o que é, ou se é ou não da cabeça dela, né? Ou quem que é aquilo falando. Mas, cara, você notou uma coisa muito interessante, não sei se foi proposital, mas entre o começo e o final do trailer, tem uma relação aí entre logo o começo e o final, e essa voz e tudo mais. Então, tipo, tem uma dica,
entre aspas, ali, de qual que é a relação entre essas coisas. Mas a gente não pode falar. Vocês querem saber, mas vocês apoiam lá o jogo com R$38, que aí vocês conseguem ter o jogo e vocês vão saber o que vai acontecer. Exatamente. Vocês vão descobrir tudo, mas essa voz, cara, ela retorna. Eu falei certo, jogo. Né? O mínimo é 38, né? O mínimo eu tô falando, né? Acabou a campanha já. Aí eu falo coisa errada aqui, depois eles vão me cobrar lá. Mas, bota cara, na conta do Marquinhos, que foi o Marquinhos que convidou. Tentando dar uma resposta pra ti aí, essa voz ela volta dentro do jogo, vão ter outros momentos que ela vai estar presente e vocês vão conseguir entender o que significa, talvez no começo, talvez no final, mas tem uma coisa, que nem eu falei, presta atenção naquele negócio lá que eu falei, o começo tem uma coisa no começo do trailer que tem uma relação muito, muito forte com a voz do final. Vai ter easter eggs no jogo? Eu nem sei se falei certo. Eu não sei nem se eu falei certo, porque easter egg mesmo tem uma pronúncia em inglês, olha, que eu vou te falar. Inclusive, a gente tem um sistema de colecionáveis. O jogo tem um sistema de colecionáveis. Isso, eu ia perguntar isso, eu acabei esquecendo lá da árvore de habilidade. Marquinhos me interrompeu, eu esqueci. Você vai ter na exploração, você vai poder encontrar itens, né, que muitos deles vão ser easter eggs, né, por exemplo, de séries e filmes, que provavelmente vocês vão conseguir reconhecer. Então, jogos também. Então, tipo, easter eggs vão ter bastante, muito provavelmente. Principalmente porque tem bastante exploração. Mas quem basicamente. Gosta é o Marquinhos. De achar, é sério, esse moleque aqui, você vai ver os jogos dele, tem 300 horas, 250 é só ele procurando as coisas dentro do jogo, velho. Cara, quem gosta de platinar tem que se acostumar a procurar item mesmo, velho. Eu confesso que eu não tenho muitas platinas, eu tenho 22, eu acho. Eu tenho nenhuma. Eu tenho, tipo, 8, eu acho. Tá, eu tenho 22, mas eu tenho, assim, de alguns jogos meio complicadinhos, assim. Por exemplo, eu tenho Assassin's Creed Origins, o Syndicate, eu tenho o de The Last of Us, novidade, do 2, porque o 1 tinha multiplayer, então eu não fiz do 1. Vou revelar as minhas. Eu tenho de todos os jogos da From Software e o God of War, o último. Eu tenho o God of War também e eu tô jogando Demon Souls no PlayStation 5 agora, eu quero fazer também. todas aí. Ok, eu quero fazer todos, ver se eu platino tudo. Eu não tenho nenhum platinado. Pra mim só falta esse Demon Souls aí. Eu tenho uns 17 jogos pela metade, uns 35 faltando horas. Por quê? Por culpa do senhor Marcos. Porque eu começo a jogar o jogo, ele fala, olha esse jogo aqui que da hora. Aí pronto. Aí eu pego esse jogo que ele fala que da hora e começo a jogar o jogo, eu esqueço do outro. Pra falar que eu não terminei, eu terminei 2, que foi do South Park. A Fenda que a Bunda Força. Muito bom, muito bom. Eu esqueci o nome do primeiro. O Stick of Truth. Eu sou fã do South Park, eu gosto muito do South Park, eu assistia bastante quando era moleque. Hoje não tenho mais tanto tempo pra assistir assim. Então, pegando aí o caminho da platina, né, que é PlayStation e tudo mais, eu já dei uma olhada ali, mas pro pessoal se habituar, né, saber como é que vai rolar. O jogo vai sair só pra Steam, vai sair pra todas as plataformas, como que vai funcionar? Então, cara, a nossa ideia é lançar inicialmente para Steam, né? Então, tipo, garantido que a gente já fechou o contrato, já tá tudo certinho, já tá tudo bonitinho, é Steam. Mas a gente já tem, desde o começo, nos nossos planos, lançar também para console. Então, tipo, Xbox One e PlayStation 4 já era uma ideia, digamos assim, bem definida na nossa cabeça, que alguns meses depois do lançamento da Steam a gente vai correr atrás de lançar para console também. Vai ter até para mobile, se possível. Então, eu sou velho. Eu sou velho, gosto de ficar no celular jogando joguinho. Então, cara, isso daí é um pouco mais complicado, porque o mobile, ele muda bastante coisa. Não pode encerrar a entrevista, Marquinhos, não gostei não. Tchau. Tipo, transpor do PC para mobile já é um pouco mais complicado. Do PC imagina. O pior que é engraçado, né? Se você for ver, todo mundo acha que é muito fácil, né? Você tirar do PC e jogar para o celular. Praticamente fazer um jogo novo, né? Tem bastante coisa que a gente tem que mudar, que a gente tem que... Por mais que a gente tente já fazer com uma compatibilidade, muda muita coisa. Então, tipo, a gente teria que fazer um trabalho bem grande em cima para transpor para mobile. Então, tipo, seria situacional. Se a gente joga o Sophie lá, console, Steam e pá, e o jogo vai lá em cima, beleza. A gente pensa, vale a pena lançar para mobile, a gente vai ter público para isso? Aí a gente faz essa pesquisa, se tiver, a gente faz a transposição tranquilamente. Para tirar uma dúvida aqui, vale a pena. Falando aí da questão de passar para mobile e tudo mais, eu não sei como é que funciona com os indies, mas, por exemplo, vocês estão fazendo jogo no Steam,
aí vocês querem passar ele pro PlayStation ou pro Xbox. Vocês precisam do dev kit do console também? Igual. Ok. Bacana. Isso então, eu sabia essa pergunta porque uma vez já me falaram que precisaram. Quando eu fui na BGS, eu acho que foi na de 2018 que eu fui no Espaço Indie lá, e os caras me falaram disso daí, do Dev Kit. Isso é algo assim que a gente está estudando, né? Desde o começo do desenvolvimento, eu sempre falei pro Miguel, se eu jogar surf no meu PlayStation, eu choro. E é o meu objetivo, a gente vai lançar esse negócio. Porra, imagina. Mas ele realmente demanda um trabalho a mais, é um trabalho que a gente não tem como fazer paralelo ao desenvolvimento do PC, né? Sim. Como o PC Se eu chorei quando eu entrei na BGS a primeira vez como imprensa, imagine para vocês jogarem o jogo de vocês no PlayStation. Cara, eu chorei. Minha esposa, é loucura. A minha esposa tava comigo, ela cascou o bico, velho. Mas é que o pessoal não entende como que é pra gente esses negócios, sabe? Não, ela até entende, porque assim, a Nerd, ela criou a Nerd junto comigo, tipo, a Nerd é uma boa parte da ideia dela também. Às vezes ela quer me matar por causa da Nerds, mas faz parte. Ela tá junto na Nerd, às vezes eu pergunto muita coisa pra ela antes de sair fazendo, mas ela viu, na primeira vez que eu fui na BGS como imprensa mesmo, pô, pela Nerd, sabe? Ela viu, eu fiquei emocionado pra caramba, cara. Legal. Eu falei ali, você rala todo dia, você acorda cedo, você cria meme. Não é fácil você criar meme todo dia, cara. Todo dia você tem que ter uma cachola de mestre. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada e tal, só que assim, o nosso maior público ele é no Instagram, né, que é mais de 100 mil. Só que o nosso Instagram, atualmente, ele é muito voltado pra memes, por culpa de filmes e séries, que era o inicial da Nerds. Os games começaram, na verdade, praticamente quando eu entrei. Sim, aí eu comecei a fazer mais memes de game, essas coisas assim. É porque assim, o Instagram é difícil eu movimentar o público dele. Uma rede social, para você movimentar um público de uma para outra, é muito complicado. Não, realmente. E até transformar, que assim, igual o Marquinhos falou, o Instagram ele é de memes. Então, assim, para eu conseguir mudar também a ramificação dele é difícil. Então eu mantenho os memes e vou adicionando algumas coisas em conjunto com isso. Porque aí uma coisa acaba tipo puxando a outra, né? Cria uma certa curiosidade. É igual o pessoal fala, caramba, mas você tem 100 mil seguidores no Instagram e não tem 200 no YouTube. Eu falo, pra você ver como que não é fácil você... que o Instagram é uma rede muito... O próprio modelo dela, né, é um tipo de consumo muito passivo, assim. Sim. O cara tá geralmente sentado em algum lugar assim, ó. E aí só dá 2 cliques, nem vê o que tá clicando, ele dá 2 cliques. Ele vai 2 cliques e vai passando, 2 cliques ele não precisa engajar com nada. Ela é uma rede muito rápida, né, cara? Sim, tipo, ela era um Facebook no começo, mas tipo, com uma velocidade ultra porque maior. Porque você pode ver que, tirando os famosão mesmo lá que o povo fica seguindo, as menores, assim, você vê que é raro ter muitos comentários. Tem comentário quando eu posto lá, qual que é o último filme que você assistiu e o zumbi vai estar atrás de você e qual que é a coisa que está na sua frente que você vai usar. Por exemplo, a gente postou a foto do último Terça Indie do podcast e teve mais de 50 curtidas lá. E, tipo, uma página de mais de 100 mil, teve mais de 50 curtidas e ninguém comentou. Porém, a gente percebeu que começando a postar o podcast lá no Instagram, o link e tudo mais, cresceu bastante. No Analytics cresceu bastante o público. Então a gente sabe que pelo menos uma partezinha ali do pessoal, eles estão interessados, sabe? Eles seguem porque eles gostam mesmo. Então, eu acho válido conseguir tirar esse público aí. Uma coisa interessante é que assim, esse formato de podcast e tal, agora que está sendo super popularizado no Brasil por causa do Flow, que copiou do Joe Rogan, que faz esse caminho todo. Cara, assim, igual eu falo, tudo vai ser uma cópia. Tudo vai ser uma cópia. E não adianta. Só que acho que assim, na questão, lógico que eu quero que isso daqui também estoure e eu tenho um espaço para convidar a galera para trazer e conversar.
Eu já até conversei com o Marquinhos isso daí várias vezes. Isso é um sonho claro. Quem começa, quem não tem esse sonho de estar conversando com a galera. Porque eu gosto muito dessa interação de... Dá pra vocês perceberem, né? Que eu falo, o Marquinhos, coitado, às vezes eu não deixo nem ele falar direito. Ah, mano, a gente ele tem um cara assim na equipe também. Olha lá, vai começar o bullying. Então, ele é o host do negócio e eu não deixo o host falar, velho. Cara, eu gosto de falar também. Então, eu gosto de... Na verdade, eu gosto de ouvir bastante, eu gosto de aprender as coisas. Eu gosto mais de absorver as coisas, né? Então, o que eu falo pra ele é que assim, eu sou mais velho que você, então você me respeita. Na Youth Game não tá valendo essa hierarquia não, hein, Júnior? Vamos botar, velho. Vamos fazer. Não tá valendo isso aí não, cara. E o Miguel fala mais que a boca também, né? Nossa, eu falo, mano. Cara, eu falo bastante. Esses dias eu fiz até pipoca pra uma reunião nossa. Pô. Ele fez mesmo? Sério mesmo. Fez mesmo, cara. Mas é porque eu gosto muito de falar, tipo, de que nem a gente tá fazendo aqui, esses podcasts, essas coisas, eu gosto muito de participar, cara, de trocar ideia, porque é um negócio muito legal, cara, tipo, a gente poder comentar sobre o nosso projeto. Você conhece coisas novas também, né? Exato, cara. Igual eu falei pro Marquinhos, eu tava falando pra ele, eu falei, a gente vai, eu até falei um pouco na terça passada, a gente vai entrevistar a galera, vai conversar, vai falar de assuntos técnicos, mas tem que ter uma conversa também um pouco mais livre, sabe? Pra dar risada. Porque eu falei pro Marcos, Marcos, eu não me aguento, velho. Eu não seguro, cara. Eu vou soltar piada, velho. Eu vou falar alguma abobrinha. É incrível. Eu não vou, eu fico quieto, às vezes. Vocês podem, se vocês assistirem depois, vocês vão ver. Eu sou cheio de tique, velho. É cheio de tique, porque eu começo a ficar me segurando pra não falar, eu começo, e mexe aqui, e mexe aqui, e mexe aqui no cabelo, e começa a coçar aqui. Eu sou cheio de tique, velho. É engraçado pra caramba. E assim, por mais que a gente, sabe, a gente quer conhecer sobre os jogos, se a gente ficar falando só tecnicamente ou apenas... É cansativo. É cansativo, não, assim, não pra gente, porque a gente quer realmente saber sobre o jogo, mas pro pessoal, né? O pessoal tá ouvindo... Sim. Pra eles é mais um episódio, eles querem, né? Então por isso que foi, então por isso que juntou essa questão de vir eu e o Marquinhos, porque o Marquinhos ele conhece muito mais que eu na questão do jogo, apesar dele ser mais novo e eu estar muito mais velho que ele, mas os jogos atuais ele conhece muito mais. Ele conhece essa parte técnica, desenvolvimento, todas essas coisas bem melhor que eu. Eu sou o tiozão que pega o controle lá e joga e vambora. E é assim, filho. Se você me perguntar, eu vou falar, mano, às vezes ele me pergunta as coisas, eu falo, mano, onde tava isso daí, velho, que eu não vi. Então, assim, aí eu vim pra ser uma parte mais... Eu já sou cômico de normal, mas eu vim pra ser essa parte mais... Tipo, cômico. Não tão sério, sabe, do podcast de terça. Mas tá dando certo, eu tô curtindo pra caramba, tô gostando pra caramba de fazer. Eles já fazem o podcast de domingo também, de vez em quando, eu acho que até agora eu só participei uma vez lá. Foi uma vez só. Mas esse negócio aí dos jogos atuais é verdade. Eu comentei com o Gouveia, né? O Gouveia, vai lançar o Yakuza pro PlayStation 5. Manda um e-mail lá e vê se eles não querem vir aqui pra gente fazer review, né? Que saiu a legenda em português, né? Aí o Gouveia falou, mas, pô, vou mandar um e-mail, como é que eu vou mandar um e-mail? Pô, o cara da SEGA ali que envia pra gente. Ah, da SEGA? Então deixa eu buscar o e-mail aqui. É assim, velho. Porque, mano, é muito e-mail que eu recebo todo dia, cara. Então eu falo pra eles, eu não olho. Eu faço assim, esse daqui, eu pego, aí eu vou selecionando e, tipo, encaminho pra um. Aí eu seleciono o que é de filme e encaminho pra outro. É assim, eu não olho, eu falo, vocês que tem que fazer filtrar apuração ali. Filtrar o que vem e o que não vem aí, velho. Então, eu tenho aqui mais uma pergunta, mas eu vou deixar essa um pouquinho para depois. E eu só queria voltar ali no fato de lançar em outras plataformas. O Júnior, ele falou que platinou alguns jogos também no PlayStation. Não tantos, mas ele platinou jogos da From. Então, esse é mais ou menos o nível. E eu não sei... Tem a tatuagem do Solar aqui, ó. Ô, louco. Eu tenho apaixonado. Eu sou, cara, muito, velho. Olha, ó. Caramba, isso, cara.
Eu ia ter uma de física aqui se eu fosse mostrar isso. É a fórmula de Bhaskara. Então, eu ia falar isso daqui mesmo, aquelas fórmulas de... Então, e eu, assim, por mais que eu não seja aquele cara que platina os jogos, eu gosto de platinar. Eu não sou aquele cara que fala assim, putz, só jogo se for pra platinar. Tem jogo aí que eu tenho terminado e que, tipo, não vou voltar naquele jogo porque não me interessa. Agora já tem gente que só vai pro próximo após platinar. Então eu não sou assim. Mas um negócio que eu odeio muito em platinas é aquele troféu, tipo, pegue todos os colecionáveis. E vocês falaram que vai ter bastante em Sophie. Vocês têm ideia de troféus, assim, o que vai ter, quando lançar para PlayStation? Ou para Xbox, né? Pros consoles em geral ali. Até pra Steam, aliás, né? Que Steam tem as conquistas, né? Dá pra comprar o troféu pra chegar mais rápido? Então, cara, tipo, respondendo a sua pergunta, eu tenho uma seção, né, no nosso game design lá, que é para trabalhar as conquistas, né, porque é uma coisa que a gente já tem que aprender desde cedo, mas eu, pra ser sincero com você, de acordo com o que eu venho vendo, do que a galera vem falando e do que eu venho pesquisando, a gente eu, pelo menos, não pretendo fazer uma seleção de conquistas muito complexa, muito grande, tipo, difícil de ser alcançada, até mesmo porque nos jogos indies tem muita gente que compra só pra fazer as conquistas, que nem você falou, tem essa galera aí do só vou pra platinar, então, tipo, às vezes você colocar uma lista de conquistas muito difíceis e muito complicadas, assim, pode dificultar de conseguir acessar esse pessoal. Então eu acho que a gente vai tentar encontrar um meio termo entre conquistas que sejam mais, assim, complexas pra galera que quiser ir mais a fundo no jogo e conquistas mais simples, mas até nas conquistas mais complexas, nada que seja, assim, tipo, absurdamente condicional, sabe? Que você precisa esperar 3 horas. Ô, Marquinhos, segura aí rapidinho. Só pra me tirar um negócio aqui, peraí. Vai lá, mano. Tá. Mas eu vou... Aqui só pra complementar mesmo, não vai faltar ali pra ele. É que, por exemplo, tem jogos aí como... vamos pegar aí alguns roguelikes, por exemplo. A gente sabe que em roguelike, geralmente o jogo é difícil. Sim. Então, se eu for jogar um roguelike e ele tiver uma conquista, por exemplo... mate todos os bosses sem morrer nenhuma vez. É difícil. Só que eu vou entender porque eu tô jogando um roguelike. Então, né, quem compra um roguelike pra platinar, eu acho que já sabe onde tá se metendo. Sim. Só que o Sophie, ele pode ter suas dificuldades, ele pode parecer um Metroidvania, mas ele é um jogo que parece ser mais narrativo. Sim, perfeito. Falar em dificuldade, um jogo que eu nunca joguei, que eu nunca vou jogar, e eu não tenho vontade nenhuma de jogar, é o Cuphead. Nossa, mano, meu favorito. Você tá maluco? Eu comprei, eu só não joguei ainda. Bom demais, mano. Bom demais. Você tá maluco? Eu taco na parede no primeiro coisa. Nem é tão difícil assim, cara. E é mó bonitinho. Não, mas a arte gráfica do jogo, isso perfeito. Não tem que... Tudo na mão, cara. Lindo. O que eu já vi de imagem, o que o Marquinhos já me mostrou, mas jogo tão difícil assim, bom, cara. Mano, eu gosto de jogo que você aperta o botãozinho lá, o cara já faz tudo quase com o botãozinho só que você aperta. Mas só voltando nessa questão ali dos colecionáveis, acho que no Sophie é mais... Os colecionáveis, eles vão ser uma ferramenta do jogador entrar mais na história, ele vai ser uma recompensa por tu explorar e tu vai saber um pouquinho mais da história, e não pra manter o cara jogando pra pegar um item que não vai servir pra nada, entendeu? Só que os colecionáveis, eles têm função, tipo, não é função, sim. Mas eles vão ter passivas especiaisinhas pra Sophie também, pra auxiliar ela. Cara, mas realmente você pegou num ponto certo, o Sophie é um jogo narrativo e é um jogo voltado pra experiência e não pra dificuldade. Então, tipo, a gente não vai vender um roguelike da vida, no qual o jogador vai jogar pra ficar horas e horas tentando passar de bosses e coisas do tipo. A gente quer trazer uma gameplay bem, digamos assim, dinâmica e com as suas características e com as suas nuances, mas nada assim que você vai falar, é difícil, é um jogo narrativo de experiência, a gente quer o jogador assistindo uma história. Por exemplo, o Ori, ele é bem narrativo, ele é nesse estilo Metroidvania, assim, vai e volta aqui e lá, só que ele já é um jogo que tem, de certa forma, uma dificuldade um pouco acima do normal, assim. Ele não é um jogo difícil, porém... Sabe, jogadores mais casuais podem ter uma dificuldade ali. Então, como assim, é o próprio Hollow Knight também.
Como o próprio Hollow Knight. Ele tem a narrativa dele, porém ele já é mais elevado em dificuldade. Acho que até o Hollow Knight é mais, né? Porque ele é mais um roguelike, assim, de certa forma, né? Do que o próprio Ori. Sim, eu acredito, né? Pelo menos. É o que eu acho. Mas... eu vejo né, no Hollow Knight, a forma de você jogar, você tem que estar mais atento ao mais trabalho preciso, né? De precisão, exatamente. Porque, por exemplo, o Ori, se você morre na metade do boss, dependendo do boss, ele tem um checkpoint. Então você volta lá naquela metade e você continua, porque é a questão da narrativa ali. Então, eu acho que ele é muito mais na narrativa também, mas ele tem uma dificuldade um pouco acima. Eu sinto, assim, eu não sei se é o que vocês querem passar e não sei se é o que o jogo realmente é. Mas eu vendo o Sophie, eu vejo que ele é um jogo tranquilo de se jogar, que ele é bem narrativo, porém ele é um RPG. Então, tipo, a galera sabe que RPG a gente não vou terminar em 1 hora o jogo. A gente vai evoluindo o personagem e tudo mais. Sim, com certeza. Eu acho que o Gouveia ia falar alguma coisa, né? Eu dei um corte nele. Não. Eu tô tentando arrumar essa câmera aqui que o Frodo, que é o meu gato, ele bateu aqui no fio aqui. Cara, mas você tá no caminho certo, né? No que você disse, no que você pensou. E, tipo, assim, a batalha, cara, principalmente, que digamos assim, que seria o ponto que pode pegar um pouco mais na dificuldade, porque ela tem os comandos mais específicos, né? Tem uma mecânica, assim, mais... que ela pode, tanto do jogador mais básico até um jogador mais, assim... de um nível mais elevado, né? Então, tipo, a gente quer passar a ideia de narrativa em um jogo mais simples, mas que nem você disse, a gente tem que ter em mente que é um RPG, os inimigos vão ficando mais fortes, você vai ter que, naturalmente, estar à altura deles, ficar mais forte também, melhorar a sua técnica de jogo, né? A forma como você enfrenta, os próprios vilões que você vai enfrentar no final dos capítulos, eles vão ter várias partes diferentes, então você vai ter que se dedicar um pouco mais à gameplay e à dinâmica deles, então, tipo, a gente vai oferecer sim alguns, digamos assim, uma dificuldade padrão, nada de muito elevado, mas tem nesse estilo de jogo, eu sempre gosto de levar um negócio em mente. Quando eu morro muito pra um boss, eu não penso, tipo, poxa, esse boss é difícil. Eu acho que pelo contrário, eu que tô fraco. Então a gente volta e... É uma ideia muito assim mesmo. Porque o pessoal geralmente fala, pô, eu não vou mais jogar isso aqui porque eu não consigo, é muito difícil. Mas é ao contrário, na verdade. Ele é fácil, porém você tá ou muito antes do que deveria estar, ou você jogou correndo. Esse é o próprio papel do game design, fazer tu entender isso, né? Se tu desiste do jogo, eu acho que a culpa é do game design que não te orientou a procurar uma fonte de força maior, ou melhorar a tua habilidade. Ainda que, cara, tipo, pelo menos a minha intenção desde que eu comecei o Sophie é trabalhar muito mais o jogador na ideia dele melhorar os controles dele, o domínio dele dos controles, por isso que até os controles de batalha podem às vezes parecer um pouquinho mais complexos do que a gente pensa na premissa do jogo, né? Mas é porque eu quero que o jogador, ao invés dele ter que ficar muito tempo lutando contra inimigos para subir de nível, ele foque em melhorar a forma como ele utiliza os controles que ele tem à disposição. Né? Então, tipo, os avanços rápidos, o controle de essência mágica, né? Para ele gastar os tempos certos na hora certa. Eu vou aproveitar isso então para citar um jogo que o Júnior conhece muito bem. Não um jogo só, mas toda From Software aí, que, por exemplo, nem sempre o jogo ele é difícil. E nem sempre você tá fraco. Às vezes é porque você não dominou os controles. Se você ficar parado, prestando atenção o que o boss faz, tentando só desviar dele, e você ir lá sabendo o que você tá fazendo, você passa tranquilo. O jogo ele acaba se tornando mais divertido do que de passar raiva. Porque sempre que a gente pensa em um jogo, sempre que todo mundo fala, Dark Souls é difícil, a gente vai lá, tipo, putz, eu vou passar raiva nesse jogo. Mas às vezes não. Por exemplo, eu tô jogando Demon Souls e eu zerei o Sekiro. Foi o Sekiro, né? Como vocês quiserem falar. Esse jogo é caralho. Então, é muito foda, animal, lindo. Ele foi o primeiro que eu joguei da From. E agora eu fui pro Demon Souls, pra entrar na franquia Souls mesmo. E eu não tô achando difícil. Então Demon
Souls é o mais fácil, eu acho, inclusive, né? De toda a franquia, assim. Pelo que me falaram, ele é mais fácil em questão dos boss, porém em questão das fases. Aliás, eu sofri mais nas fases do que nos boss. E eu não passei raiva em nenhum momento. Porque sempre que eu morria, eu conseguia entender onde estava o meu erro. Eu já passei raiva. Ele me apresentou aquele Nioh lá, sei lá como que é. Pelo amor de Deus, velho. Esse você passa raiva mesmo, porque esse é injusto. Manda do esse caramba, velho. O cara quis te matar, Então, é que eu acho que ele é muito mais complexo que Dark Souls e eu não gosto muito disso nele, porque tem que montar uma build mesmo. Assim, tipo, o Dark Souls você consegue numa boa, agora o Nioh você tem que montar uma build top. E eu tô quase platinando o primeiro, mas eu joguei com um amigo. O jogo é difícil, eu tô quase platinando. Cara, eu platinei o Dark Souls 2 vezes. Eu platinei o Dark Souls no Play 3 e depois eu platinei o Remaster no Play 4. Caramba. Eu já falei, eu sou velho, eu gosto de jogo. Mas não, cara, mas é exatamente o que ele tá falando, assim, porque o jogo, ele faz tu entender, assim, que quando tu morreu pra um boss, o boss te matou, não é porque... Não, isso daí é verdade. Não, mas a questão da dinâmica... Eu fiz errado, eu não pulei na hora certa, eu não usei a magia que era pra usar. A questão da dinâmica que você aprende com o jogo, isso daí é real, tipo, em qualquer jogo, assim, tipo... E eu sinto que o Nioh faz a mesma coisa, porém a solução do Nioh é mais difícil. Quando você morre, você entende que o problema não é a dificuldade, e sim você. Porém, pra você consertar você tem que fazer uma build boa. E pra você aprender a fazer uma build, é de erros e acertos, então... Tem hora que eu acho o Nioh muito gratuito, assim, eles socam um monte de inimigo num lugar só pra socar um monte de inimigo num lugar. E às vezes é um inimigo gigante numa salinha minúscula. Então, tem umas coisas que são falando do próprio Sophie em si, do que a gente já tem ali, do que a gente já vem jogando, a própria demo que a gente vai lançar em breve, o primeiro combatezinho, que é um combate bem simples por enquanto, né? A gente tá só trabalhando, o que a gente já fechou os 4 feitiços iniciais e tudo mais, cara. O que eu senti, e acredito que o Junior que joga também bastante testando, né? O que eu senti todas as vezes que eu lutei contra os inimigos, que ainda vão ter alguns acréscimos e algumas coisas, foi basicamente isso, cara. Quando eu comecei a prestar mais atenção no jeito que eu usava os meus feitiços, os meus avanços, cara, dá pra matar todos os inimigos, tipo, um monte de inimigos de uma vida quase infinita, sem perder vida, sabe? Então, tipo, quando você joga displicente, né, como o Júnior, muitas vezes ele me manda vídeo jogando e ele tá apanhando muito, cara, porque ele joga totalmente displicente, ele não usa os negócios direito, sabe? Tipo, ele joga displicente, você morre muito fácil, porque você toma vai ali apertando o botão e seja o que Deus quiser, é o que eu faço. Você taca a granada pra cima assim e... Exato, seja o que Deus quiser. Mas tipo, você toma um combo ali, você perde muita vida, mas você prestar atenção nos momentos que você pode usar, sabe? Pô, eu vou esperar o inimigo dar o ataque, eu vou lá, uso um avanço rápido, chego por trás e castigo. Então, tipo, quando você joga pensando melhor em como usar os seus comandos, fica, cara, tipo, qualquer dificuldade, qualquer inimigo que a gente colocar, pelo que eu sinto, se eu colocar um boss ali de uma vida muito grande, de muito dano, dá pra ganhar dele no nível 2, no nível 3, jogando muito bem. Então, tipo, vai ser mais nessa pegada mesmo, sabe? O jogador Coisa vai que ficar... eu não vou fazer. jogar muito bem e Gouveia não combina muito. Então vai depender muito do quanto o jogador vai dominar os controles, sabe, ao longo do tempo, a dificuldade que ele vai escolher para jogar também. Então, tipo, eu acho que o Sophie ele vai ficar muito nessa pegada mesmo. É mais do controle do que do tempo que você gasta matando inimigo. Então, mas é interessante. É mais um jogo aí que me chama bastante atenção do cenário brasileiro. E é um jogo que eu acredito que assim tenha sido um custo razoavelmente baixo, porém ele me mostra que ele foi um alto. Tipo, o que você faria com alta grana, você fez com baixa, assim, sabe? Eu sinto que realmente ele tá assim, nível Ori, nível Child of Light, assim, realmente de verdade. Assim, pelo menos o que a gente tem até hoje pra ver, né? O que a gente tem disponível pra ver, eu sinto isso. Sinto que ele realmente é um jogo incrível, assim. Mas quando você estiver com a demo lá, a gente aceita pra fazer a review. A gente aceita. Não, pode ter certeza, a gente vai mandar sim. Vai tá gratuita a nossa página da Steam a demo. Beleza. Então, bacana. Que aí então, quando tiver com o jogo completo, a gente também aceita. Pode deixar, a gente providencia essas coisas aí. E a demo é bacana mesmo, porque o Marquinhos que testa mais tudo. A Nerds tem a conta lá na Steam, mas quem usa mais é ele.
A nossa demo vai ser um negócio bem curtinho agora, né? No começo a gente vai mais pro meio do ano, a gente vai lançar outro, só que aí é o primeiro capítulo inteiro, né? Inteiro entre aspas, okay. Mas entre aspas. Não, por isso que eu falei entre aspas, inteiro entre aspas. Mas mais pro meio do ano vai ter uma coisa um pouquinho maior para depois, para preparar para o lançamento final. Então, tipo, essa demozinha é só pra gente mostrar. O lançamento mesmo, assim, tipo. É isso que eu o jogo tá pronto agora. e aí pra você ver que aqui a ideia tá boa aqui. O lançamento mesmo, a ideia, tipo, falar, não, tá pronto, dá para jogar, para quando? Cara, a gente vem pensando e vem discutindo, né? Em começar ali mais ou menos janeiro, fevereiro, entre esses 2 meses do ano que vem. Bacana. Né? Porque a gente adicionou bastante coisa por conta da nossa campanha no Catarse, que bateu algumas metas, então vai ter bastante coisa nova. Né? Chegou bastante. Chegou a 24 mil e. Então, você bateu umas 4, 5 metas lá, não foi? Sim, alguma coisa assim. Bastante meta. Além da nossa meta inicial de 6 mil, a gente foi várias metas, sequências, vilões dublados. Vilões dublados, cenários maiores, então a gente vai jogar um pouquinho mais pra frente pra gente ter mais tempo de trabalhar nessas coisas. Então assim, ó, a gente tá com... janeiro, fevereiro do ano que vem. Beleza. Então tá bem perto até. Sim. E eu acredito que, assim, novamente nos meus chutômetros aqui, eu acredito que sei lá, uns entre 6 meses a 1 ano depois, vocês devem lançar para algum console. Sim, provavelmente é isso. A ideia seria mais ou menos essa. Seria, tipo, em alguns meses ali depois. Vai depender muito, assim, do quanto a gente vai conseguir, né, a curto prazo, reunir todas as coisas que a gente precisa para produzir para um console específico, né, e quanto tempo vai levar para acertar a burocracia e tudo mais, mas eu creio que seja mais ou menos esse período de tempo. Então, pra gente finalizar aqui, que a gente tá com 1h35 de podcast, foi bem grande, mas já lembrando que... passou rápido. Passou rápido. As pessoas que falam muito aí, dá nisso. Mas assim, ó, lembrando que depois que o jogo lançar, ou prestes a lançar, vocês estão aqui bem-vindos, vocês podem voltar. Pra falar agora com como que o jogo tá finalizado, tudo assim. Vocês podem voltar novamente, pra gente realmente divulgar o projeto final, né? Mas eu tenho uma pergunta, que assim, vocês não precisam dar detalhes nenhum, só tipo um sim ou não, se pretendem, mas o jogo ele tem uma história fechada ou vocês pretendem uma DLC talvez? E eu ia perguntar isso, cara, eu puxei até um gabarito aqui, uma cópia aqui pra mim falar disso, ele falou, pra você ver, né, como que tá, sintonia aqui tá grande. Bem, então, cara, eu não sei não sei como eu posso te responder isso. Você falou que a gente pode falar sim ou não. Então, tipo, eu tava pensando em falar um talvez. Eu tava pensando em responder um talvez, sabe? Então, tipo, talvez. Olha, pra mim talvez é sim. Então, talvez, cara. Definitivamente não é não, né? Talvez. Porque se fosse, tipo, talvez pra não sair, já falava não de uma vez. É que é complicado. Tem algumas coisas aí que não dá pra colocar, mas é que, tipo, o formato da história, né, e a forma como a história vai progredir, como ela vai deixa um gancho, vamos assim se dizer, né? Eu não sei se eu posso dizer que ela deixa um gancho, mas... É um gancho. Não é um gancho, assim, de falar... a gente então vai fazer um anzol. Eu acho que eu nem vou falar o que... Assim, eu acho que eu entendi o que acontece. Assim, claro, eu não sei a história, não sei o que acontece de verdade. Mas eu acho que eu entendi o que vai rolar. Mas eu não sei se eu falo, porque eu já percebi que se eu falar aqui, vocês vão soltar aquela risada e... Não, então eu vai não falar, não. Deixa o pessoal ficar curioso. Acho que dá pra falar assim, ó, é possível explorar outros aspectos da narrativa em futuras instalações. É exatamente isso que eu tava pensando. Por exemplo, às vezes algum personagem importante, tipo algum narrador, alguma coisa do gênero. O cara ficou preso no narrador ali. Ele tá jogando ali no narrador. Mas eu acho que o Júnior falou foi incisivo, como é que foi? Foi incisivo. Foi cirúrgico, né, a colocação dele ali, que a gente tem outros aspectos da história que podem vir a ser porque explorados. assim, ó, antes aqui da gente finalizar,
Eu acredito que, assim, muitos jogos eles falam, poxa, não tem como fazer um DLC porque a história fechou. Eu acho que nenhuma história fecha de verdade. Eu acho que a gente pode pensar num antes, num depois, em um período entre algo, talvez outro personagem. Uma visão de algum personagem que dava próximo. Tem várias. Eu acho que sempre é possível uma DLC, mas às vezes talvez nem sempre a pessoa que faz aquele jogo se agradou com aquilo, né? Tem muitos jogos grandes aí que falam que não vai ter DLC. É que o pessoal tem que. O pessoal também, até o próprio pessoal da equipe, como o Junior disse, eu sou uma pessoa meio aleatória. Então, tipo, tem muita coisa que tá dentro da minha cabeça. Então, tipo, que ninguém sabe além de mim. Então, tipo, pode ser que várias coisas podem acontecer. Sim, mas a gente discute muito sobre a narrativa. Vou contar o final do jogo. No final do jogo ela vira o Albert Einstein. Logo, plot twist. Plot twist. Ela cria a teoria da relatividade no final do jogo. Exato. Descobre. Então, você tá falando, assim, a gente discute muito sobre a narrativa, sobre o personagem, sobre como é que é o universo, qual é o feeling que ele tem que ter, e a gente tem que ter muito cuidado, assim, porque a gente tá, no caso, assim, a gente tá criando isso agora, a gente vai estar disponibilizando esse universo pela primeira vez para todo mundo, assim, né, para o público. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, de saber como manusear, como colocar os elementos, como definir isso tudo, assim, né. Então é um assunto bem, bem delicado, que pode render muita coisa, então eu nem vou fazer a outra pergunta, porque eu acho que eu não vou ter uma resposta muito concreta e vocês vão ficar aí nesse dilema. Se você quiser fazer, a gente vê o que a gente pode falar. Bom, eu senti que o jogo ele é bem narrativo e eu senti que vocês falaram muito do universo nessa resposta. Então, caso não seja... porque assim, quando a gente fala de DLC, a gente pensa numa continuação... sabe, tipo, vai continuar algo presente no jogo ali. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em uma sequência do jogo. Talvez futuramente uma sequência, porque a gente pode pensar de forma diferente, uma sequência do que uma DLC. Vocês pretendem uma sequência? Vocês pretendem outro jogo, talvez? Cara, eu posso dizer de mim isso daí. Isso daí é uma informação que dá pra falar. Até essa pergunta é melhor que a anterior, né? Okay. Porque a anterior não dá pra gente falar, mas essa daí dá. Então, tipo, sim, eu tenho ideias já em mente de sequências possíveis, né? Não posso dizer se é exatamente um Sophie 2 ou alguma coisa do tipo, mas a nossa ideia de trabalhar com filosofia, metáforas e simbolismo é muito presente, né, na ideia dos jogos da empresa. Então, sim, tem ideias e pensamentos em relação a continuações, né, entre aspas, nada que possa falar assim que é concretamente, mas sim. Novamente eu consegui entender essa parte, eu acredito. A gente tá planejando o futuro também. Estamos planejando. Eu imagino que, novamente, pensando que o universo parece ser bem, bem grande, eu acredito que o jogo não precisa ser exatamente da Sophie, porém no universo de Sophie. Então, esse universo de vocês ele é bem entendido. Se você for prestar então parar mesmo para prestar um pouco de atenção, vocês têm um universo estendido na mão aí que dá para aproveitar umas ramificações legais. Sim. Bom, então é isso. Episódio do Sophie 0, o que tinha no chá. Bom, então é isso. A gente teve uma conversa legal aí, a gente conversou sobre bastante coisa até, foi um papo bem diferente. Falamos pra caramba. Também eu e o Miguel aqui junto. Não, juntou esses dois aí, cara. Vai dar ruim, não tem jeito. Foi 1h42, hein? Recomendo a gente fazer uma pipoquinha. Beleza. Vamos trazer então da próxima. Mas imagina que o jogo completo, vocês podem esperar que vai ter mais coisa pra falar, hein? Então... Beleza, podem vir, as portas estão abertas. Não, vocês podem. Vocês podem me chamar no Twitter, pode mandar DM pro Twitter da Nerds também, quando vocês acharem que vocês podem voltar. Porque a gente não vai chamar, que a gente quer que vocês estejam prontos mesmo, mas vocês podem falar, a gente tá afim aí de voltar e a gente abre espaço tá com uma novidade bacana, alguma coisa assim, pode falar que a gente abre a gente. É que igual eu falei no anterior, a gente imaginou que ia conseguir lidar.
O Marquinhos teve que fazer a agenda agora, então assim, já tá uma... a gente não esperava que ia ter que fazer uma agenda de entrevistas, entendeu? Mas, legal. Mas isso é bom, cara. Eu falei pra ele, as voltas vai ter que ser terça indie, quarta indie, quinta indie. Semana indie. Semana indie. Porque, assim, teve até algumas pessoas que pediram antes de vocês, porém, alguns jogos a gente vai trazer todos pra cá. Só que alguns jogos eles chamam mais atenção, sabe, de cara. E esse jogo eu não chamei porque, por exemplo, ele tá maior que outro ou algo do gênero, é porque ele me chamou a atenção. E eu queria muito saber sobre esse jogo, sabe? Então, eu realmente eu quis trazer. Então, assim, se vocês quiserem bater em alguém, bata nele. Então, assim, igual como foi o Homeless no episódio passado, como foi o Sophie hoje, e como vai ser outros episódios aqui pra frente, mas a gente vai chamar todo mundo aqui, porém, às vezes a gente vai dar preferência pros que a gente mais se interessar, sabe? Então, por exemplo, também depende não só do jogo ser grande, pequeno ou interessar, também depende do escopo do projeto, por exemplo, ó, o português tá... Por exemplo, o Karma City Policy, que eu comentei lá da delegacia, ele me chamou muita atenção. Porém, eu acredito que no momento eu não consiga fazer um podcast tão bom com ele por culpa do estado que o jogo tá atualmente em questão de pronto ou não, entende? Então, Sofia a gente vê que tá muito adiantado com trailer, com dublagem, com um mundo bem completo. Então a gente consegue trocar um papo melhor aqui. Às vezes não é tipo má vontade, é porque às vezes só tem que esperar um pouquinho mais pra gente ter top pro projeto e a gente ter o que conversar aqui, entendeu? Isso. Até porque também a gente também tá amadurecendo o nosso projeto, que a Terça Indie não é nossa, mas o podcast da Terça Indie meio que, por enquanto, oficialmente é nosso, né? Então a gente quer amadurecer. O podcast é nosso, metade é da Terça Indie. Então a gente quer trazer realmente episódios bons, né? Pra gente ter certeza que a gente vai conseguir deixar grande isso. Que assim, como eu falei no episódio passado pra galera do Homeless, vou falar aqui pra vocês, a gente tá ganhando 0 com esse episódio. A gente realmente não consegue monetizar ainda, a gente ganha realmente 0. A gente só tá chamando aqui pra trocar um papo e divulgar vocês. 0 em tudo. O povo acha que eu saio assim, abre a porta assim, começa a cair umas notas de 100 assim, por causa do Ainda não aconteceu. Pô, negócio, né? Se fosse assim, eu já estaria com espaço, teria microfone pra todo mundo. Não, real. Conseguia pagar a passagem de avião. É uma iniciativa boa, assim, porque vocês conseguem divulgar a gente consegue divulgar vocês. Então, aos poucos, passinho de formiga, todo mundo se ajuda, né? Se o criador da Terça Indie uma hora chegar e falar, pô, tá atrapalhando vocês usar a Terça Indie, pessoal, beleza, a gente pega o podcast, põe um outro nome no podcast, mas eu acredito que não vai ter nenhum problema, que a galera que criou também a Terça Indie tá vendo que o nosso intuito aqui é divulgar mesmo, poder dar essa força pra galera aí, pra poder destacar. Aliás, Os caras troca de Terça Indie e coloca terceiro dia da semana Indie. Isso. Aliás, você falou um negócio aí que é bem interessante. Talvez seja melhor a gente chamar o pessoal que é grande, os jogos grandes, pra gente conversar, pra gente ficar grande pra divulgar os pequenos. Pra construir esse público, com certeza. Porque não adianta a gente chamar os pequenos sem a gente ter um público pra ajudar eles, né? Então, porque assim, a galera que começa pequeno, de baixo. Sim, a gente começou de baixo também. Hoje a Nerd tá com quase 30 mil acessos mensais no blog. É pouco pra caramba, perto dos caras que tem aí, mas, porra, pra gente já é um avanço. Pra quem há 2 anos atrás não tinha nada. Claro, com certeza, cara, muita coisa. Então, a assim, gente vê isso, cada pessoa conta. A galera, tipo, que é pequena, não se sentir menosprezada, porque o nosso intuito é ajudar todo mundo mesmo. Só que assim, pra gente conseguir ajudar os pequenos, a gente tem que primeiro conseguir falar com os grandes para destacar. Que a hora que todo mundo destacar, a gente consegue chamar um pequeno e a gente ter uma base de fãs já e a galera consumir esses jogos. Vocês conseguem oferecer uma plataforma maior para eles, na verdade. Sim, né? Sim. Exato. Isso é importante.
É aquele negócio, né? Tipo, não que o Sophie seja, por exemplo, o jogo mais falado no Brasil no momento, né? Pelo contrário, a gente tem certeza que... Eu acredito que o jogo do Cellbit seja o mais falado. Eu acredito que óbvios. Sim. Por motivos óbvios. Mas sim, o Sophie, ele é um dos maiores na Terça Indie, então... Né? Aliás, eu nem tinha pensado nisso antes de chamar vocês. Eu acabei de me tocar que talvez a melhor ideia seja realmente chamar os maiores pra depois a gente impulsionar os pequenos, né? E é isso, a gente vai chamar todo mundo, mas assim, geralmente os que estão menor agora não tem um catarse tão evoluído, então vai acabar demorando um pouco mais pra lançar. É isso que eu quero que entenda, porque às vezes o menor agora é porque a gente não tá chamando não só porque é pequeno, é porque às vezes não tem um jogo evoluído, não tem nada que dê pra apresentar pra fazer o podcast, entendeu? Claro. Sim, não, certeza. Quem produz conteúdo tem que ter conteúdo para mostrar, né? Não adianta chamar alguém que não tem. Senão, porque a gente tem que fazer perguntas elaboradas, porque se a gente perguntar aqui, mas para quando? Pô, eu não tenho ainda pronto, mas para daqui, aí fica complicado até pro público que tá assistindo. Sim, com certeza. Por exemplo, a gente tem 2 episódios da Terça Indie e a gente tem um total de 0 episódios que eu não falo de Karma City Policy. Mas eu vou começar a colocar. Vamos a um total de 0 episódios sem falar de Karma City. Recorde, 0 na hora que editar aqui, na hora que editar, eu vou falar pra colocar um quadradinho do lado, assim. Quantas vezes que ele fala desse jogo Então, por exemplo, o que eu tenho certeza hoje é que eu não vou chamar eles nem no terceiro e nem no quarto, provavelmente. Porque eu sei que por mais que o jogo me agrada muito, eu gostei muito dele, eu ainda vou lançar um preview. Ele gostou pra caramba do jogo, só que não vai chamar agora porque não dá. Porque até eu acho que o jogo merece uma atenção maior do que ele tem. Sim. E eu acredito que a gente não vai conseguir dar essa atenção pra ele hoje. E eu acredito que, por exemplo, com a ajuda do pessoal do Homeless, com a ajuda de vocês, com a ajuda da galera que vai vindo aqui, a gente vai conseguindo um ajudar o outro. A gente faz as entrevistas aqui porque a gente também precisa um pouco da base de fãs de vocês. A galera que consome as coisas de vocês, a gente quer agregar aqui também pra consumir, entendeu? Com certeza. Essa é a troca, né? Assim como é a galera do Flow, por exemplo. Foi o Marcos Castro no Flow, falou dos jogos brasileiros, lá falou de Tropical, no 7.1, tudo mais, e às vezes o pessoal que curte o Marcos Castro não conhecia o Flow. Então foi uma troca ali, sabe, pros dois. Assim como o pessoal que conhecia o Flow às vezes não conhecia o Marcos Castro. Então, né, é assim que funciona o negócio. Mas é isso. Vamos acabar por aqui, senão a gente vai entrando para que o Miguel não para de falar. Cara, todo mundo, cara, até no... Tô falando, cara. Todo lugar que eu vou é a mesma coisa, cara. Eu não aguento mais isso. Mas, novamente, aqui lembrando vocês, as portas estão abertas, vocês podem comparecer aqui novamente. A gente vai falar também com a dubladora da Sophie, pra quem estiver aí assistindo, a gente vai falar com ela num episódio de domingo, vai falar eu e as meninas junto com ela. O governo não vai comparecer, graças a Deus. A gente vai falar com as meninas de Soul. Me expulsaram. As meninas de Soul, olha. Me colocaram no episódio com 3 caras feios. Eu vou te falar, viu? A gente vai falar aí com a dubladora da Sophie. No domingo. Em um dos domingos aí a gente vai falar. Vai sair uma agenda aí certinha. E posteriormente aí o Miguel e o Júnior vão voltar aí pro podcast pra gente falar mais sobre o jogo, sobre o estado final, eu acredito. Até porque a gente já tá no mês 3, então vocês falaram mais ou menos, né, janeiro, fevereiro. Sim. Então eu acredito que seja mais ou menos por lá, até pra gente ter bastante coisa pra falar, né. Eu acredito que eu já tenha jogado a demo. Você comentou que talvez tenha 2 demos, né? Sim, vão ter 2 demos. Então, essa inicialzinha, que é um espaço curto, e a segunda já é um capítulo maior. Ok, então eu devo jogar as 2, então a gente vai ter bastante coisa pra conversar aí, pra trocar uma ideia. Até pra mim passar um feedback também, o que eu acho que deve... Assim, o que eu achei que não ficou tão interessante, o que eu achei que faltou. Eu fiz isso com um jogo aí que vai lançar nessa sexta, que é o Dwarf Journey, não sei se pronuncia assim, que é o roguelite que eu comentei. E eles já fizeram algumas atualizações ali que eu comentei, por exemplo, do suporte do controle do PlayStation e tudo mais. E eles já lançaram a atualização ali antes do jogo lançar, então vai ajudando aí um ao outro, né? Com certeza. Isso é bacana.
E é isso então. Vocês voltam aí quando vocês tiverem o jogo quase completinho pra gente trocar um papo. E a gente agradece muito vocês dois por comparecer aqui. Como a gente falou, além da gente ajudar vocês ajudam muita gente também. Sim, é uma via de mão dupla. Exatamente. Mas a gente agradece aí, a Nerds agradece a paciência, a gente agradece também, cara. O piadas. Game agradece também a conversa, o papo, muito legal a gente poder chegar e trocar essa ideia, apresentar mais sobre o jogo, trazer essa proximidade com o público, o pessoal vai estar assistindo, vai estar vendo aí, podendo tirar um pouco das dúvidas às vezes que eles tenham, né? Então eu acho muito legal essa troca que a gente faz também, inclusive, né, ter esse conteúdo, a gente agradece muito quando tem essas oportunidades, é muito bom pra gente também, então cara, mesmo agradecimento de vocês é o nosso. Mas isso é importante pros dois lados. Com certeza. Mas até então porque é isso, cada um é grande aí, um segmento diferente, né? Vocês estão grandes no Twitter, a gente tá grande no Insta, um vai ajudando o outro e é isso aí. E a gente vai embora. Então é isso, galera. A gente conversou com o Miguel, com o Júnior da Yacht Games, do jogo aí da Sofia, Sofia, Sofilha, Sophie, muitos nomes que você pode falar, a gente agradece, espero que vocês gostem aí, o Marquinho vai finalizar aqui. Aquele abraço, falou, fui! Então é isso, o Júnior quer se despedir aí? Eu só quero agradecer então aí o espaço, né? É sempre legal poder falar, trocar uma ideia sobre games, sobre o jogo que a gente está desenvolvendo, algo que a gente vem trabalhando aí há tanto tempo. Então, poder trocar uma ideia sobre isso e sobre game dev e game em geral é sempre um prazer. Agradeço muito vocês, então, pessoal da Nerds, e agradeço meu brother aqui, né, por estar comigo, me acompanhando até esses horários aí. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, provavelmente não vai longe, que o Miguel ainda fala muito. Mas é isso aí. Então, valeu, galera. Boa noite. Tu mandou uma dessa ainda, cara. Que isso. Miguel, se quiser não... Eu tô com medo de falar. 30 segundos, Miguel. Eu tô com medo de falar, cara. Vou contar. Eu tô com medo. Obrigado. Valeu, pessoal, nerds, tudo mais, Sofia, Yuffie, votem, acessem, curtam. É isso, tá bom? Mas pessoal, obrigado pelo espaço, legal a conversa, mas agradeço pro pessoal da Nerd aí, a gente vai estar voltando com certeza. E espero que vocês gostem do nosso jogo, espero que vocês gostem do Terça Indie, do podcast, espero que todo mundo esteja gostando aí de todas essas ideias. Agradecer o Júnior também por estar aqui comigo para trocar essa ideia, que está do meu lado aí desde o começo do desenvolvimento do jogo. E é isso aí, pessoal, vambora, senão eu falo muito. Bom, o pessoal que estiver assistindo aí o NDG Podcast no YouTube, a gente tem também no Spotify, o NDG Podcast, tem no Apple Podcasts também. Procurem ter no Google Podcasts, tem algumas plataformas, mas né, especificamente no Spotify, que é onde a galera mais usa. Vai ter na descrição tanto do vídeo como do episódio no Spotify, tudo aí da Youth Game, do Sophie, vai ter tudo para vocês abrirem. Eu não sei se o Catarse já parou de funcionar, né? Ele não... Já acabou já, a campanha. Ok, mas vai ter aí mas o dá pra Twitter. entrar lá pra olhar os detalhes, o trailer. Beleza, verdade. Então vai ter o link do Catarse, do YouTube, do trailer. Vai ter tudo aí que o Sophie tem direito, vai estar aí na descrição do episódio. E é isso, muito obrigado quem ouviu aí no Spotify. Vem pro YouTube também, que é um papo diferente, né? Que a gente tá aqui com webcam e tudo mais. E quem tiver no YouTube também... quem tem mania de pular até o final do vídeo, já deixa seu like aí, segue, se inscreve em todos os links aí na descrição. Isso aí. E, bom, muito obrigado mais um NDG Podcast. Se você está acompanhando hoje na Terça Indie, lembrando, o projeto não é nosso, a gente está só ajudando aqui o projeto a se expandir cada vez mais. A gente vai trazer a dubladora da Sophie e algum dia aí no nosso podcast de domingo a gente ainda vai soltar essa agenda aí no Instagram. Eu acredito, né, que o governo vai soltar no Instagram, né? Eu solto também lá no Twitter da Nerds pra gente ficar aí por dentro. Então é Nerds da Galáxia A no Twitter e Nerds da Galáxia no Instagram. Então sigam a gente aí pra ficar por dentro da agenda do podcast, pra vocês não perderem nenhum episódio. A gente vai falar de vários filmes, séries e com a dubladora do Sophie. Então é isso, muito obrigado a todos que ouviram. Não participo. Nesse o Governo não participa. Eu tô revoltado. Então é isso, muito obrigado a todos e até o próximo episódio do NDG Podcast. Valeu, falou e valeu. Fui.